Boa noite. Rui Costa é presidente do Benfica desde 2021. Assumiu a presidência na sequência da detenção de Luís Filipe Vieira. Depois venceu Francisco Benítez nas únicas eleições para a presidência do Benfica a que concorreu. Agora enfrenta 5 candidatos que lhe apontam o facto de só ter conquistado um dos últimos 4 campeonatos. Rui Costa é o convidado desta Liga de Ouro especial. Rui Costa, boa noite. Boa noite. Está tão preparado para ganhar as eleições como para a hipótese de as perder? Estou preparado para continuar à frente do Benfica, como é natural, e por isso estou aqui na condição de candidato há mais 4 anos. Estou sempre preparado para ser benfiquista em pleno, seja em que cargo for. Mas neste momento, evidentemente, o objetivo é continuar a ser o presidente do Benfica. Convicto que vai ser-lo numa primeira volta? Não sei se numa primeira volta ou se numa segunda. São os sócios que irão ditar quem será o presidente e em que fase é que será presidente, mas estou convencido que, acima de tudo, que vou continuar a liderar o clube durante os próximos 4 anos. Se é a primeira volta ou a segunda volta, pouco importa. Se houver segunda volta, com quem é que acha que vai disputá-la? Não faço ideia. Não tenho ligado muito a sondagens, não tenho ligado muito àquilo que são todas as programações sobre os candidatos que estão mais à frente ou menos à frente. Tenho procurado fazer o meu trajeto, o meu caminho. Lembrar que em todo este período eu não deixei de ser presidente e, portanto, não é fácil conjugar a parte do presidente com o candidato. Resta menos tempo que os outros, como é óbvio, mas nunca prescindi, privilegiei sempre o facto de ser presidente atual do clube e com tanto para fazer, seja lá até que dia for. Tem um passado longo já também enquanto dirigente do Benfica e é por isso que os seus principais adversários o acusam de ser uma candidatura que representa o passado a par da candidatura de Luís Filipe Vieira. Já disse o contrário. Porquê que é então uma candidatura não tem nada a ver com o passado. Do passado também vieram muitas coisas boas. O Benfica não pode apagar o passado todo e não pode estar sempre a falar do passado, mas de qualquer das maneiras basta olhar para o trajeto que foi feito nestes últimos 4 anos, basta olhar para aquilo que são as minhas listas, para aquilo que é a administração atual do Benfica, para não se estar a falar do passado, bastaria isso. Vejo noutras listas muito mais gente do passado que propriamente até da minha. Embora eu continue a dizer, o passado não pode ser todo apagado. Houve coisas que não correram bem. Mas é um candidato de ruptura com a era de Luís Filipe Vieira? Não, sou um candidato que tenta privilegiar as coisas que estão bem feitas do passado e alterar as coisas que considero que não estejam bem feitas. Porque o Benfica não pode apagar o seu passado, quer para o bem, quer para o mal. Pode sim melhorar aquilo que não considera que não tivesse estado bem no passado. Houve muita coisa bem feita, o Benfica hoje... Então isso quer dizer que admite que pode, de alguma forma, dividir eleitorado com o Luís Filipe Vieira nestas eleições? Não sei, não sei com quem é que poderei dividir ou deixar de dividir. Mas tem pontos em comum, como está a dizer que... Não há pontos em comum, eu acho que qualquer candidato... No passado que foram bem feitas... Eu acho que qualquer candidato deve pensar como eu estou a pensar. Não foi tudo mal feito no passado. O Benfica não estava ao Deus dará para se poder falar só do passado como se fosse um passado ruinoso do clube. Houve aspectos muito negativos, desde logo até a mudança, o que levou à mudança de presidentes, mas de qualquer das maneiras há coisas que vêm do passado e que têm que ser continuadas, há outras que têm que ser efetivamente melhoradas e é isso que eu procuro fazer todos os dias, procurando que o futuro do Benfica seja sempre melhor do que aquilo que foi o passado. Na apresentação da sua candidatura, disse uma frase marcante na altura, quando disse que estava impreparado, foi a palavra que utilizou, quando assumiu a presidência do Benfica, isto sim, há pouco tempo, não é? Certo. Mas em outubro de 2020, portanto já há bastante tempo, Luís Filipe Vieira, na altura, quando anunciou a candidatura também, claramente apresentou-o como sendo o seu sucessor. Afinal, esteve ou não, ao longo de anos, ao lado de Luís Filipe Vieira, a ser preparado... Não. Para assumir a presidência do Benfica? Nunca estive a ser preparado para assumir a presidência do Benfica. Eu estive dentro do Benfica para fazer as funções que me eram atribuídas e, como já disse várias vezes, que era estar ligado à equipa de futebol e aos treinadores da equipa do Benfica. Não era para estar a estudar ou para ser preparado para presidente. É evidente que os anos que levo de futebol e os anos que levei dentro do clube deram-me uma preparação para poder assumir naquele dia aquela responsabilidade. Em relação à palavra impreparado, já o disse mais do que uma vez. Portanto, isto é como nós quisermos ler a frase toda, ou no dia que eu disse do impreparado, ou ligar só à palavra impreparado. O que eu disse, e que repito, e que vou sempre dizer, não há ninguém que esteja preparadíssimo, ou preparado sequer, para de manhã estar a fazer uma coisa e à noite ser presidente do Sport Lisboa Benfica. O impreparado tem a ver com este dia. Não tem a ver com a assunção das funções que depois vim a ocupar. Jamais, pelo respeito, pelo carinho, pelo amor que eu tenho a este clube, jamais assumiria um cargo desta dimensão e desta responsabilidade no meu clube
se não me considerasse preparado para afrontar os problemas que tinha pela frente. E estava então era um a explicar momento que muito delicado. Não estava a acontecer um projeto em conjunto entre si e Luís Filipe Vieira para que fosse o próximo presidente do Benfica. Então isso quer dizer que em 2020 Rui Costa foi um trunfo eleitoral para Luís Filipe Vieira, porque muita gente o disse na altura. Não considero que tenha sido um trunfo eleitoral. Fui convidado a ser vice-presidente do Benfica e na altura aceitei ser vice-presidente do Benfica. Mas não na condição de ninguém esperava, não podia ninguém esperar que passado um ano acontecesse o que aconteceu e eu tivesse que virar presidente da manhã para a noite, que é a tal impreparação que ninguém está pronto, quer em termos pessoais, quer em termos familiares, para de manhã para a noite assumir uma responsabilidade desta dimensão. E eu não me escondi, dei a cara, assumi, mas acima de tudo assumi, sabendo o que é que tinha pela frente, sabendo a responsabilidade que tinha em cima dos ombros naquele dia, mas não podia deixar de dar a cara pelo clube naquele momento tão importante da história do clube e que era realmente um dia muito perigoso para a vida futura do clube. Não me escondi nesse dia, muito menos esconderia agora. E 4 anos depois, então, agora sim está preparado para ser presidente? Agora estou, sei o trabalho que fiz durante estes 4 anos, percebo e respeito que se discuta aqui os títulos que se ganhou ou se deixou de ganhar, mas sei o trabalho que foi feito ao longo destes 4 anos. E felizmente para o Benfica hoje está-se a discutir se o Benfica ganhou pouco ou ganhou muito. Há 4 anos atrás, quando eu entrei, não era isso que se discutia no Benfica. E portanto sei perfeitamente o trabalho que fiz, sei que sou o primeiro a querer desejar ganhar mais, mas tenho a plena consciência que o Benfica hoje está muito mais pronto para ganhar do que há 4 anos atrás. Essa é a realidade que me faz também estar aqui, precisamente por saber todo o trajeto que foi feito até chegar aqui. Já disse também que acha que é pelo facto de o Benfica não estar assim tão mal que aparecem tantos candidatos para concorrer. Não sou eu que o digo, é a história do Benfica que o diz. Nestas eleições. Não sou eu que o digo. E se não pudesse votar em si, em quem votava? Porque há muitas opções, é sócio do Benfica. Mas eu percebo a pergunta e respeito a pergunta, mas evidentemente não vou dizer em que candidato votaria se não estivesse nesta posição. E neste momento vou votar em mim próprio. E, portanto, não vou estar aqui a fazer campanhas por outros candidatos quando estamos todos no mesmo partido. Mas vai ter vida ativa no clube se não continuar a ser presidente do Benfica? Perdão? Luís Filipe Vieira, se vai continuar a ter uma vida ativa no clube enquanto sócio do Benfica? Porque Luís Filipe Vieira, por exemplo, disse que se afasta totalmente se não for eleito. Não, eu não me consigo afastar do Benfica. Eu tive sempre uma vida muito ativa no Benfica. Eu não caí aqui de paraquedas, não entrei para o Benfica para ser presidente, não cheguei ao Benfica com 8 anos de idade como atleta. Antes disso já era adepto de bancada e de pavilhão, de estádio e de pavilhão. E, portanto, eu terei sempre uma vida muito ativa no Benfica. No dia que não estiver nesta posição, serei um incondicional adepto, como sempre fui na minha vida. Não se vai afastar do Benfica, mesmo não que me vou afastar do eleições. Benfica, com uma nuance que é nunca prejudicar o Benfica. Nunca fazer nada de fora que possa prejudicar quem estiver a liderar. Portanto, não vai ser oposição. Mas, claro, não se vai afastar, mas não vai ser oposição. O Benfica, se não, eu considero que o Benfica não seja... Eu tenho dito isto e tenho feito este apelo. O Benfica não é de A, de B ou de C. O Benfica é dos benfiquistas e nós somos uma família muito grande. Tenho o maior orgulho e a maior vaidade em dizer que sou o presidente que chegou ao número dos 400 mil sócios num mandato. E o Benfica vale por isto, vale pela sua grandeza. E, portanto, eu do lado de fora serei um destes 400 mil, ponto. Com o maior entusiasmo, com há o maior... outros candidatos que querem prejudicar o Benfica, que estão de fora a tentar prejudicar Basta o Benfica? olhar para aquilo que foi o ano inteiro. Basta olhar para aquilo que foi o ano inteiro e, portanto, para perceber aquilo que eu estou a dizer. Quem estiver de fora, e eu faço esse apelo, tenho feito esse apelo, quem estiver dentro desta missão a partir do próximo mês, a primeira medida que tem que tomar é unir a família benfiquista. É um momento onde há 6 candidatos, é natural que haja aqui uma crispação, quem vai votar neste lado, quem vai votar daquele lado, e, portanto, que o ambiente esteja um bocado até aceso e aquecido. Quem ficar nesta cadeira tem como missão imediata tentar unir a família benfiquista o quanto antes. Quem não ficar nesta posição tem o dever de não desunir a família benfiquista. E isso os benfiquistas podem contar comigo. João Diogo Manteigas esteve aqui e disse precisamente que é uma candidatura para unir. Definiu a candidatura de Rui Costa como alguém que desiludiu, a candidatura de Luís Filipe Vieira como alguém que quer dividir, um pouco no seguimento do que estava agora a dizer, e que João Noronha Lopes quer iludir os sócios do Benfica. Lance-lhe mesmo o desafio, como é que vê cada uma das candidaturas, incluindo a sua? O que promete é a tal união, como disse João Diogo Manteigas? Eu, como tenho percebido, eu tenho procurado falar de mim, falar da minha candidatura, falar daquilo, mostrar aos sócios aquilo que foram 4 anos de mandato e promover aquilo que são os próximos 4 anos. Entre pouco, tenho entrado muito pouco, e quando falo de outros candidatos, falo muito mais em termos de resposta do que propriamente em provocação. É uma coisa que eu não quero fazer por 2 razões. Uma, porque considero que não seja esta a forma que os benfiquistas querem ver uma campanha para o seu clube.
Outra, porque eu tenho a responsabilidade de ser ainda presidente do Sport Benfica. E como tal, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu desejo e aquilo que eu apelo é exatamente isso. É que quem estiver nesta cadeira como primeira missão, une aos benfiquistas, faça de tudo para unir os benfiquistas e que tenham o apoio daqueles que não ganharem as eleições para que nada façam para desunir a família benfiquista. Porque nós valemos pelo seu todo. Poderão contar com o seu apoio? Completamente. Falamos de uma polémica que tem pouco tempo. Ontem tivemos a oportunidade, a nossa equipa de reportagem confrontou com esta polémica em torno de uma suposta sondagem e de um possível acesso indevido a contactos telefónicos de sócios do Benfica, porque houve um sócio que fez uma queixa. Na altura, ontem, confrontava-me com isso, disse que não estava totalmente a par, que ia tentar apurar aquilo que tinha acontecido. Já apurou aquilo que aconteceu? Nesse apuramento, o Benfica não liberta dados de ninguém. E, portanto, temos que apurar de onde é que saíram esses dados. Porque da esfera do Benfica, os dados dos sócios do Benfica não são libertados a ninguém. Portanto, vai-se ter Mas que pode alguém ter acedido indevidamente a esses dados? E vamos saber até de quando é que foram quando é que esses dados vieram cá para fora. Podem não ser recentes, podem ser já muito atrasados e, portanto, tem que se perceber como é que foi feita essa queixa, porque de certeza absoluta que do Benfica esses dados não são libertados. Vai haver uma investigação então nesse sentido? Vai haver uma investigação para se perceber exatamente o que é que está aqui pelo meio, porque do Benfica esses dados não podem ser libertados. Há aqui outro dado importante que é o timing desta libertação. Quando é que isto foi feito, quando é que isto não foi feito, como é que foi feito e, portanto, isso obriga, evidentemente, a que nós internamente percebamos... Admite que esta libertação, então, possa ter acontecido ainda antes de ser Presidente do Benfica, é isso? Não consigo precisar, porque é isso que vamos apurar. Quando é que isto foi libertado, como é que foi libertado, porque não há, neste momento, a possibilidade de se libertar dados do Benfica, dos sócios do Benfica cá para fora. E, portanto, tem que se apurar exatamente quando é que isso foi feito. Os dados necessariamente saíram do Benfica, mas... Não sabemos, é isso que nós vamos apurar. Porque é isso que nós temos que apurar. Porque não sabemos o timing dessa saída ou desses dados cá fora e muito menos de onde é que eles saíram. Agora, do Benfica, dificilmente pode ser um antigo isso pode ter funcionário, um acontecido. antigo Claro. presidente... Pode ser muita coisa. E, portanto, seria estupidez da minha parte estar aqui a dizer, porque vai haver uma investigação sobre essa situação. Já mandámos fazer uma investigação sobre essa situação. Aquilo que pode garantir é que, neste momento, ninguém que está no Benfica tem qualquer responsabilidade não, porque senão da saída desses dados. Seria uma carta branca e não 2 ou 3 casos. E, portanto, temos que apurar de onde é que isso saiu. Vamos também falar sobre o seu projeto desportivo para o Benfica e, nesse caso, necessariamente, temos de falar do que aconteceu nos últimos anos, porque a oposição acusa-o de ter vendido demasiados jogadores. No seu programa que apresenta para estas eleições, diz de forma clara que tem um dos objetivos que tem no plano desportivo para o futebol profissional é manter os atletas de maior valor, os atletas mais talentosos, o mais tempo possível. Isso quer dizer que essa medida que tem no seu programa é, de alguma forma, o reconhecer que falhou nesse ponto ao longo dos últimos 4 anos? De todo, e dou-lhe exemplos claros dessa situação. Aquilo que eu digo, e que até pelos meus anos de futebol bem sei e bem quero, que os plantéis do Benfica tenham uma estabilidade mais a longo tempo do que aquela que tiveram em alguns anos aqui. Mas também não é menos verdade que o Benfica, há 4 anos atrás, tinha um plantel completamente diferente daquilo que tem hoje, tinha mais de 70 jogadores sob contrato e foi feita uma reestruturação enorme naquilo que foi o futebol profissional do Benfica, que me leva hoje a dizer que o Benfica hoje está mais pronto do que há 4 anos atrás. Hoje tem uma equipa mais jovem e com muito mais valor, quer desportivo, quer até em termos de valorização dos próprios jogadores, coisa que não tinha há 4 anos atrás, quando chegámos e tínhamos 13 jogadores dentro dos 30 anos e acima dos 30 anos, de um plantel, e é bom que se diga isto, independentemente do valor individual de cada jogador, a qual tenho o maior apreço por todos eles. Mas o Benfica, quando se fala dos títulos desta altura, o Benfica vinha de 3 anos, até o título de 2023, vinha de 3 anos com uma supertaça. Mas é nessa renovação do plantel renovação, que acontece, por exemplo, a venda de João Neves, que é muito criticada, não é? Certo, mas nesta renovação, na total renovação dele, foi preciso trocar muitos jogadores, coisa que eu não quero fazer no futuro, ou que espero que o Benfica esteja já em condições, e está, para não fazer no futuro. No caso de João Neves não foi nessa lógica, não é uma troca de jogadores de um jogador com mais idade para renovar o plantel. Mas de qualquer das maneiras, e só finalizando esta parte aqui, quando se faz uma estruturação muito grande, contrata-se muitos jogadores, saem muitos jogadores, contrata-se muitos jogadores, é natural que se falhe alguma coisa. Quanto mais tivermos contratado... E foi um erro, então, essa venda de João Neves? Não, a questão do João Neves é completamente diferente. Os clubes portugueses vão ter sempre que vender. Eu, quando digo isto, e quem vier aqui dizer o contrário, está a mentir. E está a mentir aos sócios do Benfica. Os clubes portugueses não podem deixar de vender.
Mas têm de vender os jogadores da formação com pouco tempo de equipa principal? É uma mudança que quer fazer agora ou não? Depende sempre dos valores que estão na transferência e depende sempre quais são os clubes que procuram os jogadores. É evidente que se vier um clube do meio da tabela, de um do top 5 do futebol europeu, do meio da tabela ou da meio da tabela para baixo, os próprios jogadores não queiram sair. Mas também é normal que quando vêm do top 5 e dos colossos do top 5, de equipas que podem, como é o caso do Paris Saint-Germain ou do Real Madrid, com o Álvaro Carreras no ano passado, que os próprios jogadores também queiram ir. E, portanto, que os salários que são oferecidos a esses jogadores sejam completamente incompatíveis com aquilo que nós podemos fazer e que obrigue também o jogador a querer aceitar uma situação dessas. E, portanto, os clubes portugueses vão ter sempre de candidato à presidência do Benfica que diga, isto não se passa só no lugar de Rui Costa, eu não teria vendido João Neves, está a mentir. Neste caso estará a mentir, ou não sei que engenharia financeira é que faria para poder cobrir salários como aqueles que são pagos lá fora. E não é uma coisa que aconteça no Benfica. É uma coisa que acontece em todos os clubes portugueses. E não tem a ver com a dimensão do Benfica, sobretudo. Tem a ver com a dimensão da Liga Portuguesa em confronto com as ligas principais europeias. Isto é uma coisa que vai ao encontro não só da parte financeira, mas daquilo que o jogador procura para a sua carreira também. E como em todas as profissões. Isto tem a ver com todas as profissões. Se nós estivermos de um lado, numa empresa qualquer que seja pequena, e tivermos o convite de uma empresa grande para ir trabalhar, que nos dá muito melhores condições, toda a gente vai aceitar. Portanto, o jogador não pensa de forma diferente. E a questão do João Neves, que foi a mais falada talvez destes 4 anos, da transferência destes 4 anos, mesmo em termos de valor, é evidente que o João Neves tem um valor, não tem valor em termos emocionais para um benfiquista. Por aquilo que representa, por aquilo que representou sempre e pelo miúdo que era, pela abnegação que tinha, por aí fora. Mas quero lembrar que nesse ano é a segunda transferência mais cara da Europa. Neste caso até do mundo, porque a Europa tem sempre a transferência mais cara e ficou a 4 milhões de euros daquilo que foi a transferência mais cara do mundo. Portanto, não foi um valor baixo para aquilo que estamos a falar do preço de mercado do jogador. Os sócios do Benfica, para a questão emocional, é evidente. Essa questão emocional, claro, não é? Esperam que os jogadores possam todos valer 300 milhões de euros, mas não é assim. Sejam vendidos pela cláusula de rescisão, mas o mercado não funciona assim e a cláusula de rescisão é uma coisa completamente à parte. Mas está aqui a dizer, isto está no seu programa e reforçou aqui que quer manter os jogadores mais tempo. Mas então, se aparecer um clube grande a querer um jogador da formação, eu vou-lhe dar um caso, vai ter sempre de vender? Eu vou-lhe dar um caso flagrante. Terá de dar sempre esse argumento aos benfiquistas? Não, mas eu vou-lhe dar um caso flagrante de um jogador que não era da nossa formação, mas que acabou por estar ano e meio no Benfica, que se chama Álvaro Carreras. Que até fui algo contestado por ter metido a opção de compra de Álvaro Carreras há um ano atrás por 6 milhões de euros. Isso parece o Real Madrid a pagar, por acaso neste caso pagou a cláusula por Álvaro Carreras, que eram 50 milhões de euros, e como é que se diz a um jogador que não vai para o Real Madrid naquela altura? Mas isso não acontece no Benfica, isso acontece em todos os clubes. Basta olhar para os lados e perceber o que é que aconteceu ainda este verão. Não poderia ter subido imediatamente o salário do João Neves para ficar não tem a ver com o salário. Ficasse mais satisfeito. Mas não tem a ver com o salário. Benfica, não tem a ver com o salário, porque o João, se ficasse do Benfica, evidentemente teria o salário máximo do Benfica. Não tem a ver com o salário. Mas não foi tardia essa proposta? Não tem a ver com tardia. O João tinha contrato até 2028. E, portanto... Mas lá está, as condições desse contrato até 2028 já poderiam ser mas não tem a ver com isso, porque o João, ficando no Benfica, teria o salário máximo do Benfica, que estaria a menos de metade daquilo que o João poderia oferir saindo para o Paris Saint-Germain. Portanto, isto são coisas que são muito respeitadas. Passou-se a mesma coisa. Então como é que pode prometer que não vai voltar a acontecer o caso do João Neves? Porque repara uma coisa. Nós este ano fizemos um mercado ambicioso. Curiosamente, não foi só o Benfica, o mercado português bateu o recorde de transferências este ano em termos de volume financeiro. Nós hoje já estamos em condições de poder chegar a transferências, a chegar a contratações de um valor mais alto do que há uns anos atrás. Aquilo que nós ainda não conseguimos fazer é, em termos salariais, equiparar-nos com os outros clubes europeus desta nomeada que acabámos agora de falar. Uma das coisas é nós continuarmos a crescer financeiramente como temos vindo a crescer, para poder também nessa vertente estarmos mais prontos e mais preparados para poder segurar mais jogadores a determinada altura. Portanto, dar melhores salários aos jogadores que chegam da formação para tentar que fiquem mais tempo no plantel. Não, é poder termos salários mais altos do que aqueles que nós hoje podemos oferecer aos jogadores, de maneira que essas diferenças possam ser diminuídas. Porque ao dia de hoje, garanto-lhe que, e repito, não é, isto para os benfiquistas perceberem, não é, eu não gosto muito das comparações com outros clubes, mas é basicamente para os adeptos do Benfica perceberem. Não é uma questão do Benfica, é uma questão do futebol português, que está incomparavelmente abaixo daquilo que são os mercados principais do futebol europeu. Hoje, ainda com mais uma nuance que se chama Arábia Saudita. Como é que os clubes portugueses podem combater e podem competir
com países dessa dimensão que podem oferecer aos jogadores líquido aquilo que nós nem sequer bruto a gente consegue oferecer aos jogadores. E quando entra essa situação, por isso é que eu digo sempre que os jogadores são vendidos por duas razões. Uma, porque os clubes não podem deixar de vender jogadores. Outra, porque os próprios jogadores querem ir para essas grandes ligas, onde vão, não só em termos de reputação, melhorar substancialmente aquilo que é as carreiras deles, como em termos financeiros funciona da mesma forma. Rui Costa, ainda temos muito para conversar nesta entrevista, nesta Liga de Ouro especial. Vamos falar, por exemplo, sobre a polémica com Frederico Varandas, sobre acusações de João Noronha Lopes, também sobre Luís Filipe Vieira. É tudo para acompanhar a seguir a uma curta pausa. Até já. Rui Costa, presidente do Benfica e candidato à presidência do Benfica, está connosco na CMTV, em entrevista nesta Liga de Ouro especial. É a favor da alteração dos estatutos que prevê que os órgãos sociais passem a ser remunerados, mas já disse que não pretende receber um salário enquanto presidente do Benfica. Porquê? Isso está assumido. Acima de tudo porque foi uma escolha minha e acho que tenho direito a essa escolha. É verdade que o Benfica não deixa de ser uma empresa enorme, mas não pode ser vista só como uma empresa. E eu nunca olhei para o Benfica como uma empresa e, portanto, o prazer de trabalhar no Benfica sempre foi por outras razões. Nunca foi os valores monetários que me levaram a representar o Benfica, seja em que área for, e foi uma escolha minha e que vou continuar assim. São 5 anos que estou nessa situação e assim quero continuar. E como é que contesta quem diz que é uma questão de transparência? Mas eu não contesto, eu não contesto quem queira vir e queira ser remunerado como tal. Os estatutos assim o permitem, portanto... Mas porquê é que para si não é falta de transparência não receber um salário? Faço-lhe a pergunta então. Porquê é assim. que não é falta de transparência? Onde é que está aqui a ausência de transparência? Onde é que há quem diga que é uma medida populista apenas. Não é uma medida populista. Nunca estive no Benfica por esses fatores. Por caso contrário, não tinha voltado ao Benfica para jogar, não teria ficado como vice-presidente quando tive que ficar como vice-presidente e não tinha assumido este cargo de presidente ao longo destes anos onde não era preciso ser, onde não se podia ser remunerado. E foi uma escolha minha. Considero normalíssimo que quem nos outros candidatos que possam querer ser remunerados, considero fundamental que haja determinados cargos diretivos que sejam remunerados, dá-nos a possibilidade de ter melhores escolhas, melhores profissionais. Foi isso que eu procurei fazer também na constituição desta minha lista. Mas a minha opção foi esta e eu acho que tem que ser respeitada também. Não é uma questão de transparência ou não transparência. Acho que não devo essa transparência ao Benfica com tudo aquilo que é o meu passado, com tudo aquilo que é a minha história no Benfica. João Noronha Lopes é um dos candidatos que pretendem receber salário no Benfica e que esteve agora envolvido numa grande polémica e com aquele momento marcante que já comentou, o facto de ter aqui nesta mesa apresentado as declarações de IRS, e o que disse foi que nunca disse que era o melhor jogador do mundo, nunca disse que era o melhor gestor do mundo e que, nesse caso, acha que não teria de fazer o mesmo. Mas colocando-se no lugar de João Noronha Lopes, se tivessem vindo a público informações sobre as suas empresas, tê-lo-ia feito? Cada candidato faz a sua campanha como considera que deve fazer. Se ele entendeu que tinha necessidade de explicar às pessoas isso, eu considero que as pessoas precisam de saber se as pessoas são idóneas ou não. Idóneas se têm capacidade ou não capacidade para liderar o Benfica. Se a pessoa, neste caso, Noronha Lopes, se sentiu no dever ou se achou que deveria apresentar os seus rendimentos e apresentar até aqui folhas, é uma decisão do Noronha Lopes. Eu considero que não tenho essa necessidade. Não foi um tema que foi chamado à minha pessoa e, portanto, considero que não seja uma coisa até normal apresentar-se aquilo que se apresentou. Mas respeito aquilo que o candidato fez, uma vez que, no seu entender, achou que tinha esse dever ou que queria não sei o quê. Agora, a minha parte nunca foi levantada essa questão, nunca foi posta em causa essa questão, porque é que eu hei de estar agora a seguir uma linha que não considero que seja normal até. Mas foi ligado a essa polémica, porque apesar de não ter concluído e não concluiu, João Noronha Lopes perguntou-lhe diretamente e não concluiu, mas deixou no ar que haveria uma ligação entre a candidatura de Rui Costa ou alguém que está por detrás da candidatura de Rui Costa e o aparecimento de informações que pudessem de alguma forma comprometer, e é isso que leva também João Noronha Lopes a dizer que há ataques pessoais da parte da sua candidatura. Ataques pessoais? Pode garantir que ninguém... Deixa-me só concluir sim. a pergunta. Pode garantir que ninguém ligado à sua campanha esteve por detrás das informações que vieram ao público sobre a vida pessoal de João Noronha Lopes? Evidentemente que não, até porque eu não comando, nem eu nem ninguém da minha equipa comanda canais televisivos. E vocês são a prova disso. Essa é a prova disso. Mas se quisermos falar dessas situações, basta olhar para as redes sociais para perceber quem é que tem sido visado em tudo ao longo do tempo.
quem é que tem feito campanhas sujas ou deixado de fazer campanhas sujas ao longo do tempo. Basta olhar para as redes sociais. Basta perceber quem é que há pouco tempo atrás foi despedido de um partido por esses motivos de redes sociais e que hoje é diretor de campanha de uma candidatura. Basta olhar para essas situações para se perceber... exatamente a quem? Para quem nos está a acompanhar? É fácil, o próprio Expresso divulgou isso. E, portanto, basta olhar para as redes sociais para perceber quem é que tem sido atacado na vida pessoal, quem tem sido avisado em tudo o que é campanha menos correta e não tem sido a parte do Rui Costa para com os outros, com toda a certeza. Portanto, isso é uma coisa muito fácil de perceber e é muito interessante que as pessoas percebam isso. Porque o Rui Costa não comanda canais televisivos. E mas por isso eu digo, não está em causa o trabalho jornalístico. E vocês próprios sabem disso. O nosso trabalho é apurar, os jornalistas apuram as informações, consoante, há fontes que mas provavelmente, que nos levam até essas informações. Certo, coisa completamente diferente é instrumentalizar um canal, não é isso que está aqui em questão. Como é óbvio. Não foi essa a pergunta que é óbvio. Sim, mas se isto saiu publicamente, foi porque foram investigar algo que o candidato tinha dito no passado. E por isso eu digo a frase, eu nunca disse que era o melhor jogador do mundo ou o melhor gestor do mundo, para vocês irem averiguar se eu era ou não era o melhor jogador do mundo ou o melhor gestor do mundo. É nesse sentido que eu digo essa frase. Não aceita quando o João Noronha Lopes diz que até fala em pessoas sonsas não concretizando com alguém por trás a fazer um trabalho. Pois claro que não, e basta, volto a dizer, basta olharmos para as redes sociais, e não é de hoje, para percebermos quem é que tem sido visado, quem é que tem sofrido com esse tipo de campanhas. É muito fácil percebermos isso. Diz que a sua campanha não faz a minha campanha trabalha para aquilo que é o meu futuro mandato e aquilo que são a minha candidatura à presidência do Benfica. Não trabalha para outras coisas. Um vice-presidente das modalidades da sua direção, Fernando Tavares, está de saída, mas ainda está em funções, escreveu uma carta aberta a João Noronha Lopes, conduz ataques, fala em burrices de Noronha Lopes, por exemplo, escreve, por exemplo, e esta é uma frase completa, o senhor Lopes, é desta forma que se dirige a João Noronha Lopes, não é um gestor, é um advogado mediano. Isto pode aqui entrar no campo pessoal. A sua candidatura revê-se no tom desta carta do seu vice-presidente? Fernando Tavares, como qualquer outro adepto, sócio do Benfica, tem o direito de dizer o que quer dizer sobre toda a gente. Eu não pergunto mas já aqui disse que enquanto Presidente do Benfica tem essa responsabilidade, não é? Certo, enquanto Presidente do Benfica. E apelo, e volto a dizer aquilo que disse há pouco, e apelo, até por respeito aos benfiquistas, que esta campanha seja limpa, o mais honesto possível, de maneira que os sócios possam escolher em função disso. Nós devemos esse respeito. A minha pergunta não se revê no tom dessa carta. Nós devemos esse respeito aos sócios. Agora, vocês estão-me a perguntar sobre um vice-presidente que não vai continuar, e agradeço o trabalho que desempenhou ao longo destes 4 anos, como agradeço a todos aqueles que me acompanharam nestes anos que não irão continuar, mas cada sócio do Benfica tem a legitimidade para fazer o que quiser. Eu apelo ao contrário. Agora, se me está a perguntar, pela carta, por aquilo que disse Fernando Tavares sobre Noronha Lopes, vejam também aquilo que tem-se dito do outro lado sobre Rui Costa. E não é de hoje, volto a dizer, não tem a ver apenas com a campanha, com estes últimos dias de campanha, tem a ver de há muito tempo. E quando eu faço o apelo a que o Benfica esteja mais unido, também visa isso. Porque foi ao longo do ano todo. E basta olhar para de onde é que as coisas saem. Basta perceber isso. E saem de onde, então? Basta olhar para aquilo que se passou na Assembleia Geral. O que é que se passou exatamente? Onde é chumbado... Ainda não falou sobre alguns onde é chumbado um relatório de contas de 30 milhões de euros. Estamos a misturar tudo e mais alguma coisa. A minha postura? Se teria mantido ali uma postura durante toda aquela confusão, algo passiva, porque os relatos de quem lá esteve apontam para insultos que também foram dirigidos a si durante aquela Assembleia. O que é que nos pode contar também sobre serem isso? Dirigidas a mim? Sim. A Assembleia foi toda dirigida a mim. E a minha parte foi passiva em que sentido? Onde é que teve a minha passividade nesse sentido? Quando a Assembleia teve de ser suspensa? A Assembleia foi suspensa. Partiu de si essa iniciativa? Não partiu de mim essa iniciativa. Partiu de quem a obrigou a suspender. Ponto número 1, partiu de quem a obrigou a suspender. E depois há um Presidente da Assembleia Geral, que está lá, e a Assembleia Geral é conduzida pelo Presidente da Assembleia Geral, que suspende a Assembleia Geral, e que foi um momento negativo para a história do Benfica, que eu espero que não se volte a repetir. Felizmente, depois, durante a tarde, as coisas acalmaram. Fizemos todos os apelos possíveis e necessários para que isso acontecesse. Eu sou o primeiro a intervir até na parte da tarde para poder fazer esse apelo. Durante a manhã, quando tudo se passou, eu nunca saí do mesmo sítio.
Eu estive sempre ali no meio a tentar apaziguar. Dos insultos, então, claro, mas a Assembleia ficou marcada pelo boicote ao discurso de Luís Filipe Vieira. Mas foi a única coisa que desviou dos insultos que eu recebi da Assembleia Geral. E esses insultos partiram de quem? Das listas que hoje estão aqui a candidatar-se à presidência. Isso é completamente normal. Acha normal? Para si, Luís Filipe Vieira foi uma vítima naquela Assembleia, Luís Filipe Vieira? Não, eu acho que aquilo que se passou na Assembleia Geral não se pode passar. O Benfica é um clube democrático e não pode haver o boicote que houve naquela circunstância. Todos os sócios têm direito a falar, as pessoas falam e depois teremos as conclusões daquilo que as pessoas falam. A Luís Filipe Vieira não há nada a apontar em relação àquela Assembleia. Isso não se podia ter passado. É um dia, é uma manhã que não fica bem ao Benfica, num clube tão democrático como nós somos, e que não se devia ter passado. Felizmente, como eu disse, recuperámos o dia, fechámos o dia de forma normal e tranquila, resolvendo a agenda que tínhamos pela frente, mas aquilo que se passou de manhã não se podia ter passado. Não há nada a apontar ao comportamento de Luís Filipe Vieira, que foi acusado por outros candidatos de ter aparecido com seguranças alguns. Luís Filipe Vieira negou, outros utilizaram outras expressões, como provocadores profissionais, creio que disse João Diogo Manteigas. João Noronha Lopes falou em capangas. Para si, o comportamento de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral é inatacável. Qualquer sócio pode ir falar e pode se manifestar, é por isso que há uma abertura para as pessoas se inscreverem para falar. Os sócios do Benfica podem falar. E essa parte de não se permitir que os sócios falem, ou que quando um sócio não fala a favor daquilo que diz que quer a plateia, que seja vaiado, são coisas que não se devem passar no Benfica. Portanto, foi uma vítima, Luís Filipe Vieira, naquela Assembleia. Nesse sentido foi. Nesse sentido foi. Em relação ainda a um nome forte da candidatura de João Noronha Lopes, alguém que conhece perfeitamente, Nuno Gomes, disse agora recentemente, disse-o no podcast Mata Mata, que foi Nuno Gomes quem pôs o nome de Roger Schmidt em cima da mesa. Agora é candidato a vice-presidente, para quem não estiver a par da candidatura de João Noronha Lopes. Isso quer dizer que Nuno Gomes teve um papel de intermediação na contratação de Roger Schmidt? Pagou alguma comissão a Nuno Gomes durante este processo? O Benfica pagou? Eu disse aquilo que eu disse e reafirmo, mas passando a explicar, nós, neste mundo do futebol, quando chega aos finais de temporada, quando chega às alturas de mercado, nós recebemos, os agentes esportivos, neste caso os presidentes, os diretores esportivos, os próprios treinadores, recebem centenas de mensagens de agentes ao oferecer jogador A, B, C ou D, assim como treinadores. O alerta que é o Nuno Gomes que faz, de facto, o primeiro alerta que Roger Schmidt não iria renovar com o PSV, e a partir daqui nós estudámos os treinadores, era um dos tantos treinadores que nós tínhamos em cima da mesa, estudámos os treinadores todos, e eu, na altura, optei por Roger Schmidt. Tinha vasto conhecimento sobre o treinador, tínhamos jogado contra o PSV a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, já num passado mais recente tínhamos jogado contra o Leverkusen, onde tínhamos perdido até a eliminatória com o Leverkusen, e portanto era um treinador que me agradava, nós avançámos para o treinador, não houve comissão ao Nuno Gomes diretamente, se ele depois recebeu pelo lado que nós pagámos ou não. Mas houve um papel de intermediação de Nuno Gomes? Houve um papel de acompanhamento na transação do E o que é que me permitiu, o que é que pretendia com essa revelação que só agora acontece? Não, eu não revelei, foi-me feita a pergunta e eu confirmei. Mais do que revelar, foi-me feita a pergunta, não me recordo ainda, nem me recordo em que tem sido, neste período tem sido tantas. Que se colocava era eventualmente um conflito de interesses, sendo que a ligação à empresa já não existe da parte do Nuno Gomes. Puxei esse assunto, isso foi-me colocado e eu confirmei que tinha sido assim o processo, não mais do que isso. Portanto, seria quase um elogio a Nuno Gomes, tendo em conta que foi uma escolha sua, Roger Schmidt. Não. Perguntaram-me se era verdade que Nuno Gomes tinha estado no processo da transferência de Roger Schmidt e eu confirmei isso. Hoje, João Noronha Lopes, em entrevista à SIC, levou o programa eleitoral e levou também o seu programa eleitoral. Disse, e são palavras de João Noronha Lopes, que é apenas um PowerPoint com meia dúzia de ideias vagas. Como é que reage ao que disse Noronha Lopes? Não ouvi a entrevista de João Noronha Lopes, estava aqui com vocês, portanto não ouvi essa entrevista, mas... Mas nós ouvimos e pode confiar que foi isto que foi dito nem vou estar a duvidar de uma situação dessas, mas acaba por ser engraçado. Não deixa de ser engraçado porque eu estou farto de ouvir que João Noronha Lopes copiou muita coisa de outros programas. E, portanto, provavelmente não, que eu já vi que há lá muitas coisas que são copiadas do nosso programa. Há números que estão ali que são copiados do nosso programa. Portanto, estranho. Aquilo que nós fizemos neste programa foi continuar o programa de há 4 anos atrás, porque eu nunca apresentei, há 4 anos atrás apresentei um programa mais vasto para a vida do clube, e aquilo que nós fizemos neste programa é essencialmente os pontos-chave daquilo que nós temos pela frente. Não adianta estar a fazer programas com 300 páginas. Eu até posso fazer um programa com 500 páginas.
Mas aquilo que importa aos benfiquistas, aquilo que importa a quem está à frente do clube, é criar pilares bem vincados para aquilo que é necessário fazer no imediato e a olhar para o futuro e a apontar no futuro do Benfica. Que é isso que está no meu programa e que os benfiquistas sabem que é isso que está no meu programa. Não vou estar a fazer um programa de 300 páginas para as pessoas se iludirem com 300 páginas, porque isso não serve a nada. Isso não existe. E isso mostra uma vez mais que temos aqui uma incompatibilidade enquanto aquilo que se sonha e aquilo que é a realidade de um clube de futebol. Portanto, estes programas extensos são uma ilusão que está a ser prometida aos sócios do Benfica. É uma ilusão completa. Do que é que me adianta a mim estar a dizer aos sócios do Benfica determinadas coisas que são banalíssimas em termos daquilo que é o dia-a-dia do Benfica. O programa eleitoral visa focar os pilares essenciais daquilo que é o futuro, daquilo que nós procuramos para o futuro. E é isso que eu tenho no meu programa eleitoral, no seguimento daquilo que foi o programa eleitoral de há 4 anos atrás. E pode dizer em concreto que ideias é que João Noronha Lopes copiou do seu programa? Não sei porque não li o programa. Em relação, já ouvi muitas coisas sobre os 500 mil sócios, todas estas situações. E ele próprio já admitiu. Que copia. Eu não vi a entrevista de hoje, mas já em outras ocasiões, ele próprio já admitiu que copia muito dos outros programas. Essa meta dos 500 mil sócios também hoje é uma das metas de João Diogo Manteigas, por exemplo. Então, sinal que o meu programa não está assim tão mal quanto isso, porque eu ando a dizer isso há meses e, portanto, se calhar não está assim tão mal quanto isso. E como muitos programas eleitorais têm sido o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo, mais do que dizerem o que é que tem pela frente. Portanto, não me admira que um programa que neste caso foi contestado, que tenha muita coisa, muito suco, onde outros candidatos possam ir buscar. Portanto, o facto de ter um programa curto não significa... Curto, digo... Percebe o que quero dizer, porque os outros programas baseado nos pilares fundamentais para aquilo que é o futuro do Benfica. Claro. Curto, a forma como é apresentado. Baseado em pilares fundamentais para aquilo que é o futuro do Benfica. Mas quer dizer que quer poucas mudanças relativamente ao que fez? Eu não estou a dizer que seja isto... Tem muito para mudar. Não estou a dizer que seja isto que esteja nos programas, porque eu não os li. Mas programas com 300 páginas, ou aquilo que seja, eu não vou pôr no meu programa que vou mudar as fechaduras da porta por uma marca X. Eu não vou pôr num programa que vou mudar a cadeira do meu gabinete para... Se é isso que queremos fazer em 300 páginas, agora, o que importa aos benfiquistas são os pilares necessários para o futuro do Benfica. E isso foi aquilo que nós fizemos no nosso programa, indo ao encontro daquilo que foi o programa de há 4 anos atrás, ou por outra, no seguimento daquilo que foi o programa de há 4 anos atrás. E é isso que nós temos para dar aos benfiquistas, são coisas concretas, pilares importantes para a vida do clube e que nós temos a certeza que iremos cumprir. Que é uma das coisas que eu nunca faria aos benfiquistas, era criar um programa para encher, perdoem uma expressão bem portuguesa... Outros estão a prometer coisas que não podem cumprir. Isso é evidente que sim. Voltando aqui também a uma polémica sobre a qual já falou, que foi uma notícia que nós demos aqui no Correio da Manhã, que tem que ver com aquela transferência que está a ser investigada. Sim, do futebol russo, exatamente, da equipa russa, do German Conte. Teve a oportunidade de explicar, disse que pode ter havido um erro dos serviços do Benfica, mas eu queria recuperar um ponto do comunicado que foi divulgado pelo Benfica na altura, que foi a primeira reação oficial por parte do Benfica, e no ponto 5, esse comunicado dizia quer a venda do jogador que deu lugar ao pagamento do valor acima referido ao Benfica, quer o pagamento daquele valor que viria a ser bloqueado por ordem do Ministério Público, não eram do conhecimento ou da responsabilidade do Presidente Rui Costa. Revê-se na forma como foi redigido este comunicado. Aquilo que se quer dizer nessa linha é que nós não tínhamos interferência na venda do jogador da Rússia para outro país. Mas não é isso que está aqui escrito, não é? Evidentemente, não sou eu que tenho o cargo de perceber em todos os jogadores onde nós temos percentagem numa futura venda, se o jogador já foi vendido ou não foi vendido. Não sou eu que estou a seguir isto. Tenho um departamento para fazer isso e, quando sou alertado por isso, sou informado, evidentemente, que um jogador que nós temos percentagem foi transferido. Portanto, essa versão, o que se quer dizer com isso é que nós não temos interferência, ou o que se pretendeu dizer com isso, é que uma coisa é eu tenho um direito de preferência sobre um jogador que está emprestado ou sobre um jogador que eu tenho a percentagem. No caso do German Conte, não era isso que acontecia. Portanto, o clube onde ele estava, neste caso na Rússia, poderia vender o jogador quando bem entendesse, onde o Benfica não teria nenhuma interferência. É isso que se quer explicar. E depois aquilo que se explica... Mas o dinheiro entra e sai por uma razão muito concreta, certo. E o Presidente do Benfica não tem responsabilidade e não sabe que isso acontece. Mas isso, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que quando um jogador está num outro clube e nós temos preferência sobre o jogador,
É evidente que esse clube não o pode ceder, não o pode vender sem... Aqui não era um direito de preferência, era uma Aqui não é um direito de uma preferência, aqui é uma percentagem à qual o clube onde ele estava pode vendê-lo quando quiser e bem entender, e nem sequer tem que alertar o Benfica sobre essa situação. Mas o Benfica, e o que se quer dizer é sobre isso. O Benfica, inclusivamente, depois de falhada a transferência de uma primeira forma, recorreu a um segundo banco, o que quer dizer que houve um primeiro impedimento e o Benfica insistiu nessa transferência. Por isso eu digo que houve aqui um erro da nossa parte e à qual... E enquanto Presidente do Benfica nunca acompanhou... Não, porque essa parte sim, essa parte não entra na parte do Presidente. Nós por dia... Isto é outra e acha coisa... que esta reação oficial precisava deste ponto a dizer que o Presidente Rui Costa provavelmente até não tinha responsabilidade nem sabia? Provavelmente até não, mas aquilo que esse ponto quer dizer é aquilo que eu lhe acabei de explicar. Não é que não tenha conhecimento que o jogador depois sai, é evidente que depois o meu departamento desportivo, quando há uma transferência deste género, eu sou alertado para que saiu um jogador de um clube A para clube B, onde nós temos uma percentagem. Essa parte é óbvia que eu tenho que saber. E é óbvio que a forma como foi redigida não joga a seu favor. É óbvio que eu sei, mas isso já foi... Dias antes, por exemplo, tinha estado aqui Luís Filipe Vieira em entrevista e tinha dito Rui Costa nunca sabe nada. Muito bem, e dias depois aparece um comunicado que diz textualmente que não era do conhecimento nem da responsabilidade do Presidente Mas isso foi já Rui Costa. muito explicado e em relação da parte financeira, que é aquilo que eu digo, que é aquilo que eu já expliquei também, o Benfica tem diariamente não sei quantos recebimentos e não sei quantos pagamentos para efetuar. A minha questão não Deixe-me só explicar, porque senão as pessoas também não percebem a que ponto é que está essa situação. E, portanto, do momento em que há a transferência e do momento que nós somos alertados para o facto de não podermos receber esse valor, porque por ser pelo embargo das equipas russas, nós mandámos cativar esse valor para entregar ao Ministério Público e cancelámos todos os outros pagamentos. Reparem numa coisa, nós não estamos aqui a falar de nenhuma fraude, nem nenhum dinheiro que saiu do Benfica. Nós estamos a falar de uma operação do Benfica que devia ser ressarcido, porque tinha direito sobre o jogador. Portanto, não há aqui nenhuma tentativa de fugir ao que quer que seja. A única coisa que se mete nesta situação é que o Benfica, por via da guerra na Rússia, não poderia receber o dinheiro que lhe era devido. E a partir do momento que recebe essa verba e se apercebe e é alertado para que essa verba não podia ter entrado, o Benfica cativa esse dinheiro para entregar ao Ministério Público. Isso já foi explicado. E essa sim é uma ordem expressa minha de acabou esta negociação, entregaremos este valor ao Ministério Público, porque é uma situação que o Benfica tinha que receber dinheiro. Não é uma situação que saiu dinheiro do Benfica. O Presidente do Benfica também seria arguido. Não era isso que estava em causa aqui neste meu recuperar deste tema. Deve o Presidente do Benfica... E essa linha 5 também já respondi. Deve o Presidente do Benfica ser apresentado aos benfiquistas, nesta altura, como alguém que não tem conhecimento de algumas coisas importantes que se passam. Mas ninguém está a dizer que não tem conhecimento. Tem conhecimento no... Aqui diz que não tem responsabilidade, não eram do conhecimento ou da responsabilidade do Presidente Rui Costa. Tem conhecimento no momento que tem que ter conhecimento. Tem conhecimento. Mas isso deve ser divulgado desta forma. Certo, mas tem conhecimento. Mas estou eu a explicar. Estou eu a explicar. Não, já expliquei mais do que uma vez. Porque a primeira reação oficial foi esta. Mas já expliquei mais do que uma vez. E, portanto, não é uma situação do Presidente do Benfica estar às escuras sobre um processo dessa natureza. O Presidente do Benfica sabe no momento que tem que saber dessa situação. Sabe no momento, pela área desportiva, que há um jogador que foi transferido onde nós temos uma percentagem. Sabe no momento, repito aquilo que eu disse há pouco, no Benfica, temos diariamente dezenas de pagamentos e dezenas de recebimentos a fazer. O Presidente do Benfica não está lá na área financeira a ver, por isso é que tem um CFO o tempo inteiro, não está lá a ver qual foi, se esta empresa já pagou ou deixou de pagar, é alertado para quando há um pagamento que nos é devido e que ainda não foi feito, é alertado para um pagamento que tem que ser feito e que ainda não foi feito, isso sim. Mas não está na área financeira para ter que saber todos os dias se as empresas todas já pagaram ao Benfica naquele dia ou se recebemos o que tínhamos a receber nesses dias. Portanto, o Presidente do Benfica está sempre a par das situações todas, no momento que tem que saber. E aquilo que esse ponto quer explicar é muito isso. Não é fugir à responsabilidade, não é esconder aquilo que é a realidade, mas sim explicar efetivamente que o Benfica, naquele processo, não é tido nem achado sobre a venda do jogador para outro país. E porquê? Porque não tem um direito de preferência. Não tendo um direito de preferência, o clube que detém o jogador, que tem o jogador naquele momento, pode transferi-lo quando quer e bem lhe apetecer e só depois alerta o clube que tem a percentagem do passe, que neste caso somos nós, e que alerta a área desportiva do Benfica. Já aqui disse que não estava tudo mal no passado com o Luís Filipe Vieira, mas tem sido uma relação publicamente, obviamente, de altos e baixos, e agora está num ponto muito baixo. Alguma vez foi amigo de Luís Filipe Vieira?
Se eu alguma vez fui amigo de Luís Filipe Vieira, tenho dúvidas do contrário, porque eu nunca ofendi o Luís Filipe Vieira em ponto algum. Não tenho por hábito ofender as pessoas, não tenho por hábito vir a público ou manifestar-me desta forma, portanto, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a Luís Filipe Vieira. Mas estou a fazê-la assim. Sim, mas eu nunca pus em dificuldade Luís Filipe Vieira, mesmo nos anos que trabalhámos juntos. Estive sempre à disposição do Benfica. Estive sempre à disposição daquilo que era necessário para o Benfica e, neste caso, liderado por Luís Filipe Vieira. E, portanto, estamos a assistir também aquilo que nós estamos a ver agora é precisamente o contrário. Entre antigos amigos, mas não está a haver conflito nenhum entre antigos amigos. Vocês não têm visto conflito, mas vocês não têm visto, certo, mas vocês não têm visto conflito nenhum entre antigos amigos. Vocês têm visto uma das partes, cada vez que faz uma intervenção, fala de mim da maneira como fala. E que eu já, numa outra entrevista, levantei a questão de, mas se a pessoa fala assim de mim, porquê é que me teve lá estes anos todos? Portanto, a razão simples é esta. Disse agora há pouco tempo que o Benfica já esteve na lama há 4 anos e ninguém cá quis pôr os pés, são palavras suas, quando estava a falar sobre o motivo que o leva também a candidatar-se. Então, Luís Filipe Vieira pôs o Benfica na lama? Mas eu também tenho dito, em cada intervenção que falo sobre essa situação, eu tenho dito claramente que o Benfica... Eu disse há pouco na entrevista, nós hoje estamos aqui a discutir quantos títulos é que nós ganhamos, como é que estamos financeiramente ou deixamos de estar financeiramente. Não estamos aqui, como há 4 anos atrás, a discutir todos os dias os processos que o Benfica estava a ser incluído. Tenho dito também que até o dia de hoje o Benfica não foi condenado a nada. E, portanto, espero, mas o momento... Alguém pôs o Benfica na lama. Mas, não, o momento era aquele. O momento era aquele. O momento dos mails, o momento dos processos, o momento de todas essas situações, foi aquele. E foi por isso que há uma alteração presidencial no Benfica. E nesse momento, ninguém queria... Era muito difícil haver muitos candidatos para assegurar o Benfica naquele momento. E é aí que eu digo que eu dei a cara. Porque aí não apareceu ninguém. E mais tenho a dizer sobre isso. No dia que eu entro como presidente, como interino, portanto, estamos no meio desse processo todo, Vieira é preso nessa semana, acaba por ser preso nessa semana e eu entro nessa semana, e depois passam 3 meses até às eleições. E há havido tempo até para as pessoas se prepararem para isso. Então não há aqui qualquer acusação ao Luís Filipe Vieira? Não há acusações, porque até ao dia de hoje não sou eu que estou a acusar. Era a situação atual daquele momento do Benfica. Portanto, não são coisas que saem da minha boca, são coisas que o Benfica estava a viver naquele momento. E que eu digo também que até ao dia de hoje ninguém foi condenado. E nesse caso, então, não tem responsabilidade do Luís Filipe Vieira. Espero que o Benfica não tenha sofrido com isso. Não tem responsabilidade com a falta de credibilidade que diz que quer devolver ao Benfica. Luís Filipe Vieira não tem responsabilidade. A credibilidade eu devolvi ao Benfica. Porque naquele preciso momento, no momento que eu entro como interino, o Benfica está em riscos de perder um empréstimo obrigacionista que era fundamental para o clube, está em riscos de não entrar na UEFA e ser excluído das provas europeias por essa situação. E eu devolvi a credibilidade ao Benfica. Isso não tenho a menor dúvida disso. Agora, isso aconteceu no seguimento da detenção de Luís Filipe Vieira. E por todos os processos que estavam... Ainda assim, não diz diretamente que Luís Filipe Vieira é o responsável... E por todos os processos que estavam a ser... Pela suposta falta de credibilidade. Certo, mas e por todos os processos que estavam... E que vocês aqui todos os dias discutiam à noite, vocês levavam 3 horas naturalmente a discutir os processos do Benfica. Não se falava sequer de futebol naquele momento. Não se falava se o Benfica estava bem desportivamente ou mal desportivamente, ou se estava bem financeiramente ou vice-versa. E, portanto, nesse sentido, o Benfica nestes 4 anos não teve problemas absolutamente nenhum. Não teve mais buscas, não teve mais... E esses que teve são responsabilidade então de quem? Se isso não é devolver a credibilidade, digam-me o que é devolver a credibilidade nesse sentido. Agora, até prova contrária, ainda ninguém foi julgado e eu espero pelo Benfica e pelas próprias pessoas que não venha a acontecer mais processos e que haja julgamentos diferentes do que aqueles que se têm visto até agora. Falemos de uma medida que adotou enquanto presidente do Benfica e que foi muito criticada porque foi considerada eleitoralista por outros candidatos, que é o prémio aos funcionários do Benfica por causa dos lucros que o Benfica teve. O Record noticiou recentemente que há mal-estar no Seixal porque o prémio não terá sido pago aos treinadores da formação. Confirma? Quem fez essa peça, se lerem a peça toda, que faz esse cabeçalho e acaba a peça a dizer, mas afinal sabe-se que os treinadores vão receber também esse prémio. Portanto, a pergunta que se tem que fazer primeiro é que notícia é essa? Se faço uma notícia de cabeçalho a dizer que os treinadores estão descontentes, mas depois acabo a notícia a informar que afinal os treinadores vão receber o prémio também. Portanto, acaba por ser uma não notícia. Não houve nenhum mal-estar entre os treinadores da formação por causa está toda a gente questão. incluída. E não tem nada a ver com o eleitoralismo. O Benfica não para porque há eleições. O Benfica não pode parar porque há uma eleição pela frente. Eu ouvi até quem dissesse que eu não devia ter contratado um treinador depois da saída de Bruno Lage porque havia eleições. O Benfica não para porque há eleições.
E isto foi uma coisa planeada desde o princípio do ano, chegando a determinados valores, dar um prémio a quem tanto contribuiu para isso. Isto não tem a ver com o eleitoralismo, tem a ver, eu faço até esse apelo, quem estiver à frente do Benfica, reconheça isso aos colaboradores. O Benfica tem uma excelente equipa de pessoas a trabalhar dentro do clube. Uma excelente equipa. E que, traçados os objetivos anuais, é natural que o exercício que nós tivemos, chegando aos valores que nós chegámos, que eram os valores que nós queríamos chegar, que toda a gente que colaborou para isso tenha tido um prémio. Não tem nada a ver com o eleitoralismo, não tem nada a ver com essa parte eleitoral. Deve ser uma medida que, numa empresa normal, isso é feito. Numa empresa normal, isso é feito. E, como tal, que o futuro do Benfica, com Rui Costa ou sem Rui Costa, que tenham essa situação em atenção, porque eu terei. Porque eu terei. Sobre a relação entre os presidentes, que não vive um bom momento, é público, entre os presidentes dos três grandes do futebol português, e agora pergunto-lhe, enquanto presidente do Benfica, houve um confronto com André Vilas-Boas, um confronto de palavras, obviamente, por causa dos salários. André Vilas-Boas, de repente, diz que há jogadores no Benfica que ganham salários de 8 milhões de euros. Já desmentiu esse valor, mas garante que, a contar com os prémios que são diluídos ao longo dos contratos, não há nenhum jogador a receber esse valor. Eu, pessoalmente, não quero saber quanto é que ganham os jogadores do Porto. Não é isso que me preocupa. Pareceu-me estranho que o André tenha vindo a falar dos salários dos jogadores do Benfica, mas posso-lhe garantir que não há nenhum jogador que ganhe 8 milhões de euros por ano. Não tem acesso à informação do Benfica, então, o presidente do... Nem sei como é que poderia ter acesso a uma informação aos salários do Benfica, muito menos a estes valores, que são incompatíveis para Portugal. Já confrontou... Olha, tinha ficado com o João Neves. Ou estava mais, não tinha ficado com o João Neves, estava muito mais perto de ficar com o João Neves, muito mais perto. Já confrontou Pedro Proença com a questão do mapeamento clubístico, porque disse publicamente é uma matéria que não poderia só o presidente do Sporting ter acesso a estes números. É uma matéria que tem que ser analisada, como é que um presidente pode ter acesso a esses valores e como é que foi feito esse mapeamento. Já confrontou Pedro Proença? Já confrontei Pedro Proença, estou à espera de respostas também sobre isso, porque de facto parece muito estranho que esse mapeamento tenha sido feito e, sobretudo, tenha sido anunciado por um presidente e não, a ter que ser anunciado, teria que ser pela Federação para justificar o que quer que fosse, não por um presidente de um clube. E esse anúncio surgiu porque disse publicamente que o Sporting estava a ser beneficiado, não foi o único, mas disse-o enquanto presidente do Benfica e mantém essa acusação. É um alerta que nós entendemos fazer. O que é que pretende fazer então para contrariar isso, se acha que o Sporting está a ser beneficiado? Nós fazemos os alertas. Eu pessoalmente não quero que o futebol português seja isto, seja comunicados semanais e que seja toda esta confusão à volta do campeonato. Aquilo que nós queremos é exatamente o contrário, é que os campeonatos possam ser jogados dentro do campo, pelos jogadores, pelos treinadores, as questões táticas, as questões técnicas, e que os árbitros participem no bom sentido naquilo que sejam as decisões dos campeonatos. Portanto, o alerta que nós fazemos, entrou um Conselho de Arbitragem há pouco tempo, o conselho que nós fazemos ao Conselho de Arbitragem é que haja aqui medidas a serem tomadas para que o futebol português seja cada vez melhor e, portanto, que haja menos erros, que haja menos decisões erradas e que o campeonato possa ser jogado em campo. Esse é aquilo que nós alertamos. Não é este o meu perfil, inclusive, de estar nesse lamento, mas em defesa do Benfica, como é óbvio, quando tenho que o fazer, irei fazê-lo. Não vou esconder isso. Já percebi que vê os nossos programas e ainda bem, e já deve ter, se calhar, ouvido alguns comentários sobre esta questão da comunicação relativamente à arbitragem, a comunicação que a sua direção tem feito. Acusam-me de se esconder atrás de comunicados, de não dar a cara suficientemente relativamente à arbitragem. Como é que responde a essa acusação? Isto não tem nada a ver uma coisa com outra, porque os presidentes dos clubes, nós não podemos transformar... Eu bem sei que nós gostamos muito deste ambiente de conflito. Considero que o presidente do clube não tem que estar todos os dias a falar à comunicação social. Essa é uma coisa que eu considero. Irei falar sempre que entender necessário, irei falar sempre que entender que seja justificado. Agora, não é um presidente de um clube que deve falar sempre à comunicação social. O Benfica vai se manifestar quando entender manifestar. Quer que o seu presidente... Portanto, vai manter a estratégia, se for reeleito, vai manter a estratégia de comunicação em relação à arbitragem. Quer que o seu presidente, quer com a sua equipa de trabalho, quer com comunicados, quer com a medida que nós entendermos que no momento é mais apropriada para fazer. Portanto, isso é uma decisão, depois é uma decisão nossa internamente. Agora, não me escondo atrás de nada, porque quando tenho que o dizer, digo-o, e nunca tive esse problema. Agora, espero que o futebol português não necessite que todas as semanas os presidentes ou os comunicados sejam os protagonistas do Campeonato Nacional. Isso é aquilo que eu espero. E não está em cima da mesa um corte de relações, então, institucionais com nenhum dos rivais? Não tenho isso em cima da mesa. Nós estamos a disputar campeonatos. Eu acho que para a indústria do futebol
o futebol deve estar, para o crescimento da indústria do futebol, o futebol deve estar unido. Mas depois cada um depois vai fazer a sua parte em termos daquilo que é o seu clube e o que joga no seu campeonato. Neste momento, o treinador do Benfica é José Mourinho. Há pouco estava a dizer que até foi criticado por algum candidato o facto de ter contratado um treinador durante este período de campanha. O contrato de José Mourinho também foi influenciado de alguma forma pelo facto de haver uma campanha com a tal cláusula que permite uma saída mais facilitada. O próprio José Mourinho também o elogiou, mas imaginemos que quando chegar o final da época, o cargo de selecionador nacional está vago. Teme que José Mourinho deixe o cargo de treinador do Benfica de uma forma facilitada? Já me levantaram essa questão aqui há dias atrás e não deixa de ser curioso porque já se despediu o José Mourinho do Benfica e já se despediu o selecionador nacional. Que é uma coisa muito curiosa, como é que já se conseguiu fazer estes... Já temos um treinador novo na seleção, o Benfica já está à procura de um treinador. José Mourinho é treinador do Benfica. Aquilo que eu vejo de José Mourinho, e agradecendo o facto de ter percebido o momento do Benfica para aceitar uma cláusula daquela dimensão, mostrando o interesse e a vontade de fazer bem no Benfica. O próprio José Mourinho assumiu que esperava regressar a Portugal apenas para ser selecionador nacional, portanto que houve aqui uma mudança de certo, de mas planos. Provavelmente porque não presidente esperava... do Benfica, mesmo que não vai despedir o selecionador nacional, obviamente, mas terá sempre um plano B, mas um plano C, provavelmente porque não esperava poder vir a ser treinador do Benfica nesta altura. Provavelmente a sua condição de dizer que um dia iria ser selecionador nacional e que um dia até poderá vir a ser selecionador nacional não está, neste momento, metida em consideração, porque neste momento o José Mourinho tem contrato com o Benfica para 2 anos. Lembro que essa cláusula não é só para a possibilidade de um outro candidato ganhar as eleições e poder querer um outro treinador e não ter que pagar a verba toda do contrato a José Mourinho. Tem a ver também com a saída de José Mourinho, ele tem que pagar exatamente a mesma medida. E, portanto, neste momento, aquilo que nós podemos falar e que temos que falar é na felicidade que eu sinto em ter José Mourinho no Benfica e a felicidade que eu vejo em ter José Mourinho a treinar o Benfica. Muitos anos José Mourinho como treinador do Benfica. Eu desejo, e acho que todos os benfiquistas desejam também, que essa cláusula não faça sentido, mas sim a renovação do seu contrato. É sinal que está a ter sucesso no Benfica e, portanto, é aquilo que todos nós esperamos de um treinador e que queremos que o treinador tenha. As eleições têm pressionado a equipa, como diz José Mourinho? É natural. Há muito ruído à volta da equipa, do clube em si. É natural que os jogadores também, por mais que nós tentemos metê-los numa bolha, são humanos também, é natural que acompanhem de alguma forma, quem mais, quem menos, mas que acompanhem de alguma forma esta situação. Há um apelo que eu faço e que tenho feito por onde tenho passado e que aproveito para o fazer aqui. As eleições vão decorrer no dia do jogo com o Aroca. Vai ser um dia histórico para o Benfica, portanto 6 candidatos, vai haver uma operação gigantesca daquilo que nós vamos fazer para que o máximo de pessoas possa votar, uma vez que não todas irão poder votar, mas para que o máximo de pessoas possam votar. Mas não nos podemos esquecer que há jogo naquele dia e, portanto, o apelo que eu faço é que durante aqueles 90 minutos que as eleições fiquem fora do estádio e que a equipa tenha todo o apoio que necessita para levar de vencido um jogo de campeonato que nós, como se sabe, temos a 4 pontos, já perdemos, estamos com 4 pontos de vantagem e este é um jogo de extrema importância para o clube. E, portanto, sei que não é fácil, mas deixo o apelo na mesma a todos os sócios, a todos os adeptos, que naqueles 90 minutos a gente se concentre naquilo que é o jogo Benfica-Aroca. Sobre o apoio que a equipa precisa, há um jogador em particular que se calhar precisa de um apoio diferente. Sudakov, a família já está. Pode-nos contar o que é que tem sido feito da parte do Benfica para que haja esse apoio? Total apoio, total disponibilidade da parte do Benfica para auxiliar em tudo aquilo que pode e que ele necessite. Tenho a dizer que, embora a idade de Sudakov é um homem muito maduro já, provavelmente todos os incidentes do seu país o tornaram também uma pessoa mais adulta, mais forte à idade que tem, e temos estado naturalmente muito perto daquilo que é as necessidades do jogador, tentando auxiliar ao máximo aquilo que nós podemos para que ele seja confortável, e parece-me que ele tem reagido extraordinariamente bem. É um jogador enorme e nós estamos, evidentemente, assim como estamos perto de todos os outros jogadores, este é um caso particular pelos motivos que a Mariana acabou de dizer. Estamos muito perto, mas ele está muito confortável. De risco, porque há clubes que não têm avançado para a contratação de jogadores ucranianos, precisamente por causa desse contexto. Contexto mais psicológico, direi, mas nós estamos cientes daquilo que fizemos, conhecemos bem este jogador, quer em termos futebolísticos, quer em termos mentais, sabemos em que estado é que ele estava, e estamos muito satisfeitos com ele, e ele sabe que tem o clube
ao lado dele em tudo aquilo que ele necessita. Sobre o que necessita o plantel, José Mourinho já terá identificado algumas lacunas. Falta algum craque no plantel do Benfica que não tenha sido contratado no verão? Na altura falou-se e houve efetivamente a possibilidade de João Félix regressar, falou-se também de Tiago Almada. Há algum craque que falte Tiago Almada ao Benfica? O Tiago Almada foi diferente de João, neste caso, até para a explicação, Tiago Almada foi diferente da situação de João Félix. Houve uma tentativa para perceber se tínhamos a possibilidade de chegar a Tiago Almada ou não, que depressa se esfumou, porque tinha um clube, neste caso o Atlético Madrid, que acabou por ficar com ele. João Félix, houve aqui uma tentativa forte de trazer João Félix de novo a casa. Havia também uma vontade de João Félix, não escondo isso, ele próprio não esconde, havia uma vontade grande também de voltar a casa, mas, como eu disse no princípio da nossa entrevista, assim que se mete um clube árabe, fica muito difícil poder combater com isto e aceito que um jogador tenha dificuldades. Acha que ainda pode voltar se for reeleito Presidente do Benfica? Eu compreendo compreendo toda a situação, portanto compreendo tudo aquilo que envolveu a vinda ou não vinda dele naquele momento e, portanto, não há uma situação, não há um bloqueio, não se criou um muro à volta as portas abertas, não se criou um muro à volta de João. Mas vai contratar ou não um craque em janeiro? Ainda não respondeu. Não, vamos ver, nós temos, sabe que esta época é uma época muito atípica para o Benfica, portanto não é uma desculpa nós estarmos a repetir isto. Nós viemos de 60 jogos de um ano com o Mundial de Clubes já terminado para lá da hora. Conseguimos no máximo dar 10 dias aos nossos profissionais, 10 dias para preparar a Supertaça e Liga dos Campeões, portanto para eliminar a Liga dos Campeões, e desde o momento que jogámos Supertaça até o dia 2, nós jogámos sempre de 3 em 3 dias. O que resta muito pouco tempo aos treinadores para trabalhar a equipa, isso é uma coisa normal no futebol, e portanto aquilo que nós temos, onde está o nosso foco neste momento, e onde está o foco de Zé Mourinho neste momento, é nos pouco tempo que tem, conseguir meter, como ele disse e explicou muito bem, o dedo nesta equipa e pô-la a funcionar melhor. Depois, quando chegarmos a janeiro, logo vemos o que é necessário. João Noronha Lopes promete Bernardo Silva, Luís Filipe Vieira faz outra promessa diferente, a do regresso de Domingos Soares de Oliveira. João Diogo Manteigas prometeu aqui hoje, sem dizer um nome, um diretor para o futebol que se vai dar muito bem com o José Mourinho. Quem é que Rui Costa, enquanto candidato à presidência do Benfica, promete? Eu não tenho para prometer, eu não faço promessas de anos 90 e de anos 80, onde saíam paragonas de se eu ganhar as eleições vou contratar o jogador A, B, C ou D. Nós estamos a trabalhar em função daquilo que são as necessidades do clube, em função daquilo que nós temos hoje dentro do clube, que é um plantel que nós consideramos que é um bom plantel. Se depois chegarmos a janeiro, como aconteceu em todos os anos, entendermos que é preciso retocar alguma coisa ou melhorar alguma situação, cá estaremos para responder como sempre respondemos. Agora, estar a prometer coisas nesta altura do campeonato e estar a dizer que me falta isto ou que me falta aquilo, eu vou contratar A, B, C ou D, parece-me extremamente errado, até em razão dos profissionais que nós temos hoje dentro do campo. Já disse que quer ser melhor presidente do Benfica do que foi jogador. Foi um grande jogador, como toda a gente sabe. Tem um nome já na história do Benfica. É uma glória do Benfica, tendo em conta todo este passado que tem no clube. Se perder as eleições do Benfica, seria uma humilhação de alguma forma para si? Não, de todo. Mas por que humilhação? Se há uma coisa que quero sempre mais de mim, portanto, essa história de começo por aí, essa história de querer ser melhor presidente do que fui como jogador, se eu não tiver essa ambição, eu não estou bem sentado. Eu estou numa cadeira que não é minha. Se eu não tiver a ambição de ser sempre melhor dia para dia, não estou a fazer nada no Benfica. E, portanto, eu tenho que colocar essa ambição em mim. Isso é uma situação completamente natural. Todos nós queremos melhorar dia a dia e quem não o quiser fazer já chegou a um limite que não pode ultrapassar. Eu quero ultrapassar os meus limites, quero andar sempre para a frente. Quero e sonho que o Benfica seja cada vez maior, cada vez melhor e, portanto, tenho que ter obrigatoriamente essa ambição dentro de mim. E vou tê-la. E vou fazer de tudo para no dia que sair do Benfica, eu poder dizer fui melhor presidente do que fui como jogador. Se não continuar como presidente do Benfica, não é de toda uma humilhação. Tenho para mim que a minha história do Benfica é muito bonita. É uma história muito bonita, porque começa aos 8 anos de idade e hoje estou com 53 anos e, portanto, não acredito que ela acabe agora, mas nunca considerei uma humilhação de todo, absolutamente. Não lhe falta a ambição, seguramente que relativamente a esta época já, portanto, acredito que esteja confiante que o Benfica, apesar de não estar em primeiro lugar neste momento, vai ser campeão. É escusado fazer-lhe essa pergunta, por isso pergunto-lhe sim se acredita que o Benfica pode conquistar um título europeu nos próximos 4 anos, se for reeleito presidente? Repara, os títulos europeus, sobretudo Liga dos Campeões, são cada vez mais difíceis para países como os nossos.
nós fizemos neste mandato o melhor mandato em termos de pontuação europeia e chegámos 2 vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões e uma vez aos oitavos finais, já no novo formato. É uma ambição que nós devemos ter, mas ter os pés bem assentos na terra, sabendo a dificuldade que é hoje, combatendo, já, como disse há pouco, com os principais clubes do top 5 europeu, é muito difícil chegar-se a uma final europeia de Liga dos Campeões. Mas lembro que ainda no primeiro ano de Roger Smith, nós chegámos aos quartos de final, saímos da prova com o Inter de Milão, mas lembro o que é que nós vivemos naquele momento e a ambição que nós estávamos de poder passar. Há de chegar um ano que as coisas se alinhem. Não é uma situação fácil, não vou prometer aos benfiquistas vamos ser campeões europeus no meu mandato, não é isso que eu vou fazer, porque mas acredita que é mais uma linha num caderno eleitoral para encher caderno, mas acredito que o Benfica tenha que ter a ambição de chegar cada vez mais longe na Liga dos Campeões. É um bom mandato em termos europeu, em termos de pontuações europeias, mas evidentemente o objetivo é querer mais e conseguir mais do que aquilo que fizemos neste mandato. Rui Costa, muito obrigada. Muito obrigado. Foi a entrevista a Rui Costa, presidente do Benfica, também a candidato à presidência aqui nesta Liga de Ouro especial, e vamos recuperar uma das declarações de Rui Costa, que diz que o programa eleitoral de João Noronha Lopes tem várias medidas que são copiadas de outros programas eleitorais. Não deixa de ser engraçado, porque eu estou farto de ouvir que João Noronha Lopes copiou muita coisa de outros programas. E, portanto, provavelmente não, que eu já vi que há lá muitas coisas que são copiadas do nosso programa. Há números que estão ali que são copiados do nosso programa. Portanto, estranho. Aquilo que nós fizemos neste programa foi continuar o programa de há 4 anos atrás, porque eu nunca apresentei, há 4 anos atrás apresentei um programa mais vasto para a vida do clube, e aquilo que nós fizemos neste programa é essencialmente os pontos-chave daquilo que nós temos pela frente. Não adianta estar a fazer programas com 300 páginas. Eu até posso fazer um programa com 500 páginas. Mas aquilo que importa aos benfiquistas, aquilo que importa a quem está à frente do clube, é criar pilares bem vincados para aquilo que é necessário fazer no imediato e olhar para o futuro. E apontar no futuro do Benfica. Que é isso que está no meu programa e que os benfiquistas sabem que é isso que está no meu programa. Não vou estar a fazer um programa de 300 páginas para as pessoas se iludirem com 300 páginas, porque isso não serve a nada. Isso não existe. E isso mostra uma vez mais que temos aqui uma incompatibilidade enquanto aquilo que se sonha e aquilo que é a realidade de um clube de futebol. Portanto, estes programas extensos são uma ilusão que está a ser prometida aos sócios do Benfica. É uma ilusão completa. Do que é que me adianta a mim estar a dizer aos sócios do Benfica determinadas coisas que são banalíssimas em termos daquilo que é o dia-a-dia do Benfica. O programa eleitoral visa focar os pilares essenciais daquilo que é o futuro, daquilo que nós procuramos para o futuro. E é isso que eu tenho no meu programa eleitoral, no seguimento daquilo que foi o programa eleitoral de há 4 anos atrás. E pode dizer em concreto que ideias é que João Noronha Lopes copiou do seu programa? Não sei, porque não li o programa. Em relação, já ouvi muitas coisas sobre os 500 mil sócios, todas estas situações. E ele próprio já admitiu. Que copia. Eu não vi a entrevista de hoje, mas já em outras ocasiões, ele próprio já admitiu que copia muito dos outros programas. Essa meta dos 500 mil sócios também hoje é uma das metas de João Diogo Manteigas, por exemplo. Então, sinal que o meu programa não está assim tão mal quanto isso, porque eu ando a dizer isso há meses e, portanto, se calhar não está assim tão mal quanto isso. E como muitos programas eleitorais têm sido o Rui Costa isto e o Rui Costa aquilo, mais do que dizer o que é que tem pela frente. Portanto, não me admira que um programa que neste caso foi contestado, que tenha muita coisa, muito suco, onde outros candidatos possam ir buscar. Rui Costa diz também que não tem responsabilidades nas notícias que foram divulgadas sobre João Noronha Lopes e que o levaram a mostrar as declarações de rendimentos de IRS aqui na CMTV. Cada candidato faz a sua campanha como considera que deve fazer. Se ele entendeu que tinha necessidade de explicar às pessoas isso, eu considero que as pessoas precisam de saber se as pessoas são idóneas ou não. Idóneas se têm capacidade ou não capacidade para liderar o Benfica. Se a pessoa, neste caso, Noronha Lopes, se sentiu no dever ou se achou que deveria apresentar os seus rendimentos e apresentar até aqui folhas, é uma decisão do Noronha Lopes. Eu considero que não tenho essa necessidade. Não foi um tema que foi chamado à minha pessoa e, portanto, considero que não seja uma coisa até normal apresentar-se aquilo que se apresentou. Mas respeito aquilo que o candidato fez, uma vez que, no seu entender, achou que tinha esse dever ou que queria não sei o quê. Agora, a minha parte nunca foi levantada essa questão, nunca foi posta em causa essa questão, porque é que eu hei de estar agora a seguir
uma linha que não considero que seja normal até. Mas foi ligado a essa polémica, porque apesar de não ter concluído e não concluiu, José Noronha Lopes pergunta-lhe diretamente e não concluiu, mas deixou no ar que haveria uma ligação entre a candidatura de Rui Costa ou alguém que está por detrás da candidatura de Rui Costa e o aparecimento de informações que pudessem de alguma forma comprometer, e é isso que leva também João Noronha Lopes a dizer que há ataques pessoais da parte da sua candidatura. Pessoais? Pode garantir que ninguém... Deixa-me só concluir sim. a pergunta. Pode garantir que ninguém ligado à sua campanha esteve por detrás das informações que vieram ao público sobre a vida pessoal de João Noronha Lopes? Evidentemente que não, até porque eu não comando, nem eu nem ninguém da minha equipa comanda canais televisivos. E vocês são a prova disso. Essa é a prova disso. Mas se quisermos falar dessas situações, basta olhar para as redes sociais para perceber quem é que tem sido visado em tudo ao longo do tempo. Quem é que tem feito campanhas sujas ou deixado de fazer campanhas sujas ao longo do tempo. Basta olhar para as redes sociais. Basta perceber quem é que há pouco tempo atrás foi despedido de um partido por esses motivos de redes sociais e que hoje é diretor de campanha de uma candidatura. Basta olhar para essas situações para se perceber... exatamente a quem? Para quem nos está a acompanhar? É fácil, o próprio Expresso divulgou isso. E, portanto, basta olhar para as redes sociais para perceber quem é que tem sido atacado na vida pessoal, quem tem sido avisado em tudo o que é campanha menos correta e não tem sido a parte do Rui Costa para com os outros, com toda a certeza. Portanto, isso é uma coisa muito fácil de perceber e é muito interessante que as pessoas percebam isso. Porque o Rui Costa não comanda canais televisivos. A minha campanha trabalha para aquilo que é o meu futuro mandato e aquilo que são a minha candidatura à presidência do Benfica. Não trabalha para outras coisas. Rui Costa realça que o Benfica não é uma empresa. Sobre o facto de abdicar do salário enquanto presidente, diz que é uma opção. Acima de tudo porque foi uma escolha minha e acho que tenho direito a essa escolha. É verdade que o Benfica não deixa de ser uma empresa enorme, mas não pode ser vista só como uma empresa. E eu nunca olhei para o Benfica como uma empresa e, portanto, o prazer de trabalhar no Benfica sempre foi por outras razões. Nunca foi os valores monetários que me levaram a representar o Benfica, seja em que área for. E foi uma escolha minha e que vou continuar assim. São 5 anos que estou nessa situação e assim quero continuar. E como é que contesta quem diz que é uma questão de transparência? Mas eu não contesto, eu não contesto quem queira vir e queira ser remunerado como tal. Os estatutos assim o permitem, portanto... Mas porquê é que para si não é falta de transparência não receber um salário? Faço-lhe a pergunta então. Porquê é que não é falta de transparência? Onde é que está aqui a ausência de transparência? Onde é que há quem diga que é uma medida populista apenas. Não é uma medida populista. Nunca estive no Benfica por esses fatores. Por caso contrário, não tinha voltado ao Benfica para jogar, não teria ficado como vice-presidente quando tive que ficar como vice-presidente e não tinha assumido este cargo de presidente ao longo destes anos onde não era preciso ser, onde não se podia ser remunerado. E foi uma escolha minha. Considero normalíssimo que quem nos outros candidatos que possam querer ser remunerados, considero fundamental que haja determinados cargos diretivos que sejam remunerados, dá-nos a possibilidade de ter melhores escolhas, melhores profissionais. Foi isso que eu procurei fazer também na constituição desta minha lista. Mas a minha opção foi esta e eu acho que tem que ser respeitada também. Não é uma questão de transparência ou não transparência. Acho que não devo essa transparência ao Benfica com tudo aquilo que é o meu passado, com tudo aquilo que é a minha história no Benfica. Rui Costa diz que nunca ofendeu Luís Filipe Vieira. Se eu alguma vez fui amigo de Luís Filipe Vieira, tenho dúvidas do contrário, porque eu nunca ofendi Luís Filipe Vieira em ponto algum. Não tenho por hábito ofender as pessoas, não tenho por hábito vir a público ou manifestar-me desta forma, portanto, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a Luís Filipe Vieira. Mas estou a fazê-la assim. Sim, mas eu nunca pus em dificuldade Luís Filipe Vieira, mesmo nos anos que trabalhámos juntos. Estive sempre à disposição do Benfica. Estive sempre à disposição daquilo que era necessário para o Benfica e, neste caso, liderado por Luís Filipe Vieira. E, portanto, estamos a assistir também aquilo que nós estamos a ver agora é precisamente o contrário. Entre antigos amigos, mas não está a haver conflito nenhum entre antigos amigos. Vocês não têm visto conflito, mas vocês não têm visto, certo, mas vocês não têm visto conflito nenhum entre antigos amigos. Vocês têm visto uma das partes, cada vez que faz uma intervenção, fala de mim da maneira como fala. E que eu já, numa outra entrevista, levantei a questão de mas se a pessoa fala assim de mim, porquê é que me teve lá estes anos todos? Portanto, a razão simples é esta. Disse agora há pouco tempo que o Benfica já esteve na lama há 4 anos e ninguém cá quis pôr os pés, são palavras suas, quando estava a falar sobre o motivo que o leva também a candidatar-se.
Então, Luís Filipe Vieira pôs o Benfica na lama? Mas eu também tenho dito, em cada intervenção que falo sobre essa situação, eu tenho dito claramente que o Benfica, eu disse há pouco na entrevista, nós hoje estamos aqui a discutir quantos títulos é que nós ganhamos, como é que estamos financeiramente ou deixamos de estar financeiramente. Não estamos aqui, como há 4 anos atrás, a discutir todos os dias os processos que o Benfica estava a ser incluído. Tenho dito também que até o dia de hoje o Benfica não foi condenado a nada. E, portanto, assim espero, mas o momento alguém pôs o Benfica na lama. o momento era aquele. O momento era aquele. O momento dos mails, o momento dos processos, o momento de todas essas situações foi aquele. E foi por isso que há uma alteração presidencial no Benfica. E nesse momento ninguém queria. Era muito difícil haver muitos candidatos para assegurar o Benfica naquele momento. E é aí que eu digo que eu dei a cara. Porque aí não apareceu ninguém. E mais tenho a dizer sobre isso. No dia que eu entro como presidente, como interino, portanto, estamos no meio desse processo todo, Vieira é preso nessa semana, acaba por ser preso nessa semana e eu entro nessa semana, e depois passam 3 meses até às eleições. Tinha havido tempo até para as pessoas se prepararem para isso. Então não há aqui qualquer acusação ao Luís Filipe Vieira? Não há acusações, porque até ao dia de hoje não sou eu que estou a acusar. Era a situação atual daquele momento do Benfica. Portanto, não são coisas que saem da minha boca, são coisas que o Benfica estava a viver naquele momento. A entrevista de Rui Costa é o tema incontornável desta Liga de Ouro especial, com Otávio Machado, o Rodolfo Reis, o José Calado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos 4. Boa noite. José, começando aqui com a relação entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Afinal, aquilo que diz Rui Costa é que só há ataques de um lado e não da parte dele em relação a Luís Filipe Vieira, mas há quem defenda, e os adversários nas eleições dizem que o que está a acontecer é, no fundo, uma resolução de um conflito entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira, utilizando as eleições para isso. É mais o que une ou o que separa Rui Costa e Luís Filipe Vieira? Boa noite. Eu acho que é mais o que separa, sinceramente, porque nota-se a animosidade. Aliás, se nós formos andar para trás no tempo, foram poucas as coisas positivas que se ouviu tanto de Rui Costa em relação a Luís Filipe Vieira e foram mais as negativas que se ouviu de Luís Filipe Vieira em relação a Rui Costa. Nesse aspecto, o Rui tem razão. Aí não se pode tirar a razão. A realidade é que nós temos que entender, e eu entendo e sempre entendi, que a maneira como Luís Filipe Vieira saiu do Benfica, os anos que teve, as pessoas que colocou a trabalhar ao lado dele, que merecia ter um tratamento diferente, principalmente da solidariedade com as pessoas que tiveram ao lado dele tantos anos. E não houve esse movimento de solidariedade. Não ouvi ninguém naquela altura, na direção do Benfica, ter uma palavra para com Luís Filipe Vieira. Não sequer ouvi alguém aludir a uma presunção de inocência. Nunca ouvi esse tipo de discurso. Isso obviamente magoa. E magoou Luís Filipe Vieira na altura. E quem não se sente não é filho de boa gente. E nesse aspecto, ninguém pode tirar a razão a Luís Filipe Vieira de as pessoas que estiveram ao lado dele durante tanto tempo e pessoas que ele pôs no clube a ganhar tanto dinheiro muitas vezes, e nenhuma dessas pessoas, numa altura menos positiva da sua vida, realmente não houve uma palavra nem de apoio, não houve uma palavra de carinho. Muitos deles nunca mais ligaram a Luís Filipe Vieira a partir dessa altura, e isso magoa as pessoas. Por isso eu consigo entender um lado, não consigo muito bem perceber outro. Agora, esta questão da animosidade eles têm que ir resolver, mas resolver longe dos palcos do Benfica, porque o Benfica não tem nada a ver com isso. O Benfica é superior a todas estas situações. Ricardo, o que é que destacas desta entrevista de Costa? Várias coisas surpreendeu-me pela positiva, particularmente na primeira parte. A segunda parte da entrevista, temas mais quentes, nomeadamente, e o que estávamos agora a falar, veio à lição o nome de Luís Filipe Vieira. No mais, acho que esta foi a melhor entrevista do Rui Costa, que aproveitou a circunstância para deixar aqui algumas indiretas. Ao próprio Luís Filipe Vieira, a Noronha Lopes, várias, nomeadamente uma que terá passado um bocado em claro, ou pelo menos ao olhar dos adeptos menos atentos, que diz que ele tem um CFO a trabalhar a tempo inteiro, o que quer dizer que José Teotónio, que é o candidato a tutelar a pasta das finanças, se João Noronha Lopes for eleito, vai estar em part-time. Portanto, essa foi uma das indiretas. Depois, acho que titubeou, que hesitou ali relativamente ao caso do Nuno Gomes.
Ele podia ter dito, por exemplo, que o Nuno Gomes foi despedido do Benfica, não o quis dizer. Podia ter aprofundado, se calhar, a questão de se Nuno Gomes ganhou alguma coisa ou não, mas ficou-se pelo essencial. Mas, relativamente a Nuno Gomes, o Nuno Gomes acho que tomou uma posição muito correta agora na candidatura de Nuno Lopes, que é a religação da empresa do irmão. Mas eu pergunto, até o Nuno Gomes, quando era diretor da formação do Benfica, não havia já ligações e nessa altura não se parou. Portanto, eu acho que faz bem, se calhar admito que foi um erro, não houve a transparência que João Noronha Lopes e todos os candidatos ao Benfica defendem, mas agora está com certeza a corrigir. Depois disse que falou com o Pedro Proença, está à espera de respostas de Pedro Proença e o Pedro Proença já veio publicamente dizer que não, senhor, que não houve mapeamento nenhum, ou seja, está, ao fim e ao cabo, também a desmentir Frederico Varandas. Depois fez aqui mais umas outras observações que são interessantes. Relativamente ao Proença já falou do André Vilas-Boas, de facto não faz. Qual é o sentido que faz o presidente do Futebol de Porto ou do Sport vir falar dos ordenados dos jogadores do clube rival? Acho que foi esclarecedor relativamente àquela questão dos dinheiros do jogador do contrato com a Rússia, mas e depois de muita insistência se atua relativamente àquele comunicado. Ele não o quer assumir, mas dá a entender claramente que reconhece que há um erro na forma como foi produzido esse comunicado. No resto, acho que ele é suficientemente claro a explicar esse aspecto. E, enfim, é uma entrevista, é a melhor entrevista de Rui Gomes. Mas de todos os candidatos, do Rui Costa, aliás, mas de todos os candidatos que eu já ouvi até agora, falando com toda a franqueza, é um candidato que não vai ter hipótese, admito eu, de ganhar estas eleições. Longe disso, é o Martim Meier, mas já se está a posicionar e tem marcado pontos ao longo deste período de campanha eleitoral. E Rui Costa, neste momento, Rodolfo, achas que pode estar confiante, ouvindo aquilo que disse hoje também, de que vai ser reeleito presidente do Benfica? Boa noite a todos. Portanto, é um assunto que me escapa e vai um bocadinho assim para o lado, mas a tua pergunta eu vou respondê-la e vou responder, portanto, já tive aqui portanto, com o Manteigas, não é? De quem não gostei nada, a sua maneira de ser e de estar, e ele também de certeza que gostou muito menos ainda de mim, porque se calhar eu fui mais rude do que ele. Gostei da entrevista do Rui Costa, simples, fácil, um homem de futebol, a falar de futebol, não inventou absolutamente nada, não disse que em janeiro ia trazer 50 jogadores, 20 jogadores, falou, na minha opinião, com honestidade, verdade, sinceridade, admitiu que cometeu erros na sua presidência, quem não comete. Sinceramente gostei. Eu gosto das pessoas quando são as pessoas frontais, sérias e honestas. E que mesmo tendo tido problemas, neste caso um presidente de um clube como o Benfica, da certeza absoluta que ele não vai acertar sempre. Agora, que me deu a nítida sensação que é um homem que está bem com ele, foi lúcido, transparente, e vou repetir, porque eu não gosto de jogadas pela esquerda, pela direita, por trás e pela frente. Gosto mais das pessoas que assumem tudo aquilo que fizeram de menos bem e que vão fazer de bem a seguir. Portanto, eu, se fosse benfiquista, ficaria muito agradado com esta entrevista do Rui Costa. Compreendo e aceito totalmente, já falamos aqui com as palavras do calado, totalmente. Eu acho que uma pessoa, quando não está bem na vida, é que deve ser mais ajudada, mais acarinhada, e se somos amigos, não os podemos largar. Isso é o que faz um amigo em circunstâncias totais.
Portanto, o Luís Filipe Vieira tem que estar muito magoado, muito sentido com o Rui Costa. Isso não tenho dúvidas. Rui Costa não chega a dizer se realmente era amigo. Com estas palavras não disse se era amigo de Luís Filipe Vieira. Não, o que é que se passa agora? Depois de o Luís Filipe Vieira estar tão magoado com o Rui Costa, o que é que se passou a seguir? O Rui Costa está muito magoado com as palavras de Luís Filipe Vieira. Mas, sinceramente, e para terminar, dizer que gostei da entrevista do Rui Costa. Otávio, Rui Costa bate de frente com João Noronha Lopes e não faz o mesmo em relação a Luís Filipe Vieira. Acha que Rui Costa não vê Luís Filipe Vieira como uma ameaça nestas eleições? O que é que lhe parece? Não. Penso que o Rui Costa acaba por perceber. Aliás, estou muito de acordo com aquilo que o Calado disse. É normal, é natural, a amargura, a tristeza do Luís Filipe Vieira, normalíssima para com ele. Ele hoje diz claramente que até hoje o Luís Filipe Vieira, qualquer processo, não deu em nada, não há nenhuma condenação. Ele diz hoje, isso hoje claramente é um ponto que eu gostava de destacar. É ele que o diz. É verdade. Não sou eu. Foi ele que o disse, que reconheceu que, efetivamente, dos processos, das acusações, daquilo que levou o Rui, que levou à saída do Luís Filipe Vieira e a entrada do Rui, afinal de contas, até hoje, não se provou nada. Não se provou nada, o que é bom. O que também disse que não houve buscas durante o mandato dele. Ele disse isso. Não disse mais nada. Disse isso. Está na justiça, é o que está na justiça. Claro. Se o busca ou não, isso é outra coisa. Sim. Quem fez, quem não fez, não fez. Ele é natural que o Luís Filipe Vieira tenha sentido alguma amargura, alguma tristeza, porque tinha ele, e chegou a dizer que era o continuador do trabalho dele. Portanto, é normal, natural. Outra coisa, Nuno Gomes, muito mal. Pessimamente. Nuno Gomes não tem que acusar. Acusa o Rui de quê? De quê? Não faz qualquer tipo de sentido. Não tem experiência nenhuma. Há aquela situação que o Rui hoje foi muito mais. O Rui não o quis ferir de morte, na minha opinião. Guardou para ele e isso teve mais consideração com o Nuno Gomes do que, efetivamente, o contrário. Nós já vamos voltar a conversar sobre esta entrevista de Rui Costa e não só. É para ver nesta ligadora a seguir ao intervalo. Até já. Rui Costa esteve esta noite aqui na CMTV. Na entrevista fala sobre os incidentes na polémica Assembleia Geral do Benfica. Rui Costa diz que o que aconteceu foi um ataque contra ele próprio, Rui Costa. A Assembleia foi toda dirigida a mim. E o que é que... E a minha parte foi passiva em que sentido? Onde é que teve a minha passividade nesse sentido? Quando a Assembleia teve de ser suspensa? A Assembleia foi suspensa. Partiu de si essa iniciativa? Não partiu de mim essa iniciativa. Partiu de quem a obrigou a suspender. Ponto número 1, partiu de quem a obrigou a suspender. E depois há um Presidente da Assembleia Geral, que está lá, e a Assembleia Geral é conduzida pelo Presidente da Assembleia Geral, que suspende a Assembleia Geral, e que foi um momento negativo para a história do Benfica, que eu espero que não se volte a repetir. Felizmente, depois, durante a tarde, as coisas acalmaram. Fizemos todos os apelos possíveis e necessários para que isso acontecesse. Eu sou o primeiro a intervir até na parte da tarde para poder fazer esse apelo. Durante a manhã, quando tudo se passou, eu nunca saí do mesmo sítio. Eu estive sempre ali no meio a tentar foi o principal apaziguar. Alvo dos insultos, então, mas a Assembleia ficou marcada pelo boicote ao discurso de Luís Filipe Vieira. Mas foi a única coisa que desviou dos insultos que eu recebi da Assembleia Geral. E esses insultos partiram de quem? Das listas que hoje estão aqui a candidatar-se à presidência. Isso é completamente normal. Acha normal. Para si, Luís Filipe Vieira foi uma vítima naquela Assembleia, Luís Filipe Vieira? Não, eu acho que aquilo que se passou na Assembleia Geral não se pode passar. O Benfica é um clube democrático e não pode haver o boicote que houve naquela circunstância. Todos os sócios têm direito a falar, as pessoas falam e depois teremos as conclusões daquilo que as pessoas falam. A Luís Filipe Vieira não há nada a contar em relação àquela Assembleia. Não se podia ter passado. É um dia, é uma manhã que não fica bem ao Benfica, num clube tão democrático como nós somos, e que não se devia ter passado. Felizmente, como eu disse, recuperámos o dia, fechámos o dia de forma normal e tranquila, resolvendo a agenda que tínhamos pela frente, mas aquilo que se passou de manhã não se podia ter passado. Não há nada a apontar ao comportamento de Luís Filipe Vieira, que foi acusado por outros candidatos de ter aparecido com seguranças alguns. Luís Filipe Vieira negou, outros utilizaram outras expressões, como provocadores profissionais, creio que disse João Diogo Manteigas. João Noronha Lopes falou em capangas. Para si, o comportamento de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral é inatacável. Qualquer sócio pode ir falar e pode se manifestar, é por isso que há uma abertura para as pessoas se inscreverem para falar. Os sócios do Benfica podem falar. E essa parte de não se permitir que os sócios falem, ou que quando um sócio não fala a favor daquilo que diz que quer a plateia, que seja vaiado, são coisas que não se devem passar no Benfica. Portanto, foi uma vítima, Luís Filipe Vieira, naquela Assembleia. Nesse sentido foi.
Confrontado com a queixa de um sócio do Benfica relativamente à divulgação de dados pessoais para a realização de uma alegada sondagem, Rui Costa assegura que o Benfica não partilha quaisquer dados dos associados. O presidente do Benfica e candidato promete apurar responsabilidades. Nesse apuramento, o Benfica não liberta dados de ninguém. E, portanto, temos que apurar de onde é que saíram esses dados. Porque da esfera do Benfica, os dados dos sócios do Benfica não são libertados a ninguém. Portanto, vai-se ter Mas que perceber... pode alguém ter acedido indevidamente a esses dados? E devemos saber até de quando é que foram quando é que esses dados vieram cá para fora. Podem não ser recentes, podem ser já muito atrasados e, portanto, tem que se perceber como é que foi feita essa queixa, porque de certeza absoluta que do Benfica esses dados não são libertados. Vai haver uma investigação então nesse sentido? Vai haver uma investigação para se perceber exatamente o que é que está aqui pelo meio, porque do Benfica esses dados não podem ser libertados. Há aqui outro dado importante que é o timing desta libertação. Quando é que isto foi feito, quando é que isto não foi feito, como é que foi feito e, portanto, isso obriga, evidentemente, a que nós internamente percebamos... Admite que esta libertação, então, possa ter acontecido ainda antes de ser Presidente do Benfica, é isso? Não consigo precisar, porque é isso que vamos apurar. Quando é que isto foi libertado, como é que foi libertado, porque não há, neste momento, a possibilidade de se libertar dados do Benfica, dos sócios do Benfica cá para fora. E, portanto, tem que se apurar exatamente quando é que isso foi feito. Os dados necessariamente saíram do Benfica... Nós sabemos, é isso que nós vamos apurar. Porque é isso que nós temos que apurar. Porque não sabemos o timing dessa saída ou desses dados cá fora e muito menos de onde é que eles saíram. Agora, do Benfica, dificilmente... Pode ser um antigo funcionário, um antigo presidente... Pode ser muita coisa. E, portanto, seria estupidez da minha parte estar aqui a dizer, porque vai haver uma investigação sobre essa situação. Já mandámos fazer uma investigação sobre essa situação. Aquilo que pode garantir é que, neste momento, ninguém que está no Benfica tem qualquer responsabilidade não, porque senão da saída desses dados. Seria uma carta branca e não 2 ou 3 casos. E, portanto, temos que apurar de onde é que isso saiu. Já vamos voltar a esta entrevista de Rui Costa. Para já, João Diogo Manteigas critica as candidaturas de Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa. Para fazê-lo, o candidato define cada uma dessas candidaturas em apenas uma palavra. Olha, não lhe vou dar uma ideia, vou-lhe dar um pelouro em que tem muitas ideias, é o mais desenvolvido de todos, porque é aquilo que o Benfica mais necessita neste preciso momento, associativismo. O Benfica tem vindo a perder a identidade e nestes últimos 4 anos aprofundou esse afastamento dos sócios. Isso é pouco falado na comunicação social, eu sei que é um tema que não dá muitas audiências, mas para nós, a nós diz-nos muito. Nós somos reconhecidos como uma candidatura de base associativa e, portanto, o pelouro, ou o pilar, se quisermos, do associativismo tem muitas medidas de atração para cativar novos sócios. Até porque, repare, o Benfica goza do facto de ter mais 400 mil sócios, mas para o ano vamos ter uma renumeração dos sócios. A seguir às eleições, no ano seguinte, existe sempre. Portanto, nós queremos novamente captar novos sócios. O nosso para objetivo, chegar aos 500 mil sócios. Para chegar aos objetivos, obviamente, dos 500 mil, que é possível, 50 mil sócios, uma média por ano, e temos muitas medidas para ser feitas. O futuro do Benfica é agora, em 2025. E, portanto, eu sou um candidato que ninguém pode dizer que eu não conheço o Benfica, conheço muito bem o Benfica, e que trabalho no setor há 18 anos, e que depois toda a equipa que eu apresentei tem exatamente a mesma especialidade, know-how, conhecimento do setor e do Benfica. Dos outros candidatos, Luís Filipe Vieira representa um passado que não se pretende no Benfica, Rui Costa é o presente que falhou redondamente perante os benfiquistas. E, portanto, nós não podemos, quando eu disse que o futuro é agora, não interessa a idade. O sócio do Benfica, quando for votar no próximo sábado, tem que olhar para as pessoas, equipe, nomeadamente, projeto, visão, e se isso que está aí à sua frente se enquadra naquilo que é a sua visão de Benfica ou não. E eu estou ciente a 100% que é exatamente isso que os sócios querem, porque foram eles que me deram isso para fazer. Eu creio que Luís Filipe Vieira veio para dividir. Considero que João Noronha Lopes continua a iludir e acho que, sinceramente, Rui Costa continua a desiludir. E a nossa candidatura veio para unir. É aquilo que o Benfica precisa. O Benfica precisa estar unido para voltar a ser temido. É isto que eu digo há muito tempo. Eu acho que é isto que os sócios sentem. E é isto que eu ouço nas casas do Benfica, no estádio, nas modalidades. E enquanto a comunicação social, genericamente, pretender dar palco... Portanto, só para recuperar, Luís Filipe Vieira acha que aparece para dividir o Benfica. Do discurso dele. No caso de João Noronha Lopes, para iludir os sócios do Benfica, ou seja, está a prometer algo que não pode cumprir, pode fazer-se essa leitura quando se diz que vem para iludir e que no caso de João Diogo Manteigas chega para unir. É assim e já agora que Rui Costa desiludiu nos últimos 4 anos, desiludiu. Mais os 13 anos que teve, sempre ao lado de Vieira, aí está.
Rui Costa representa um presente daquilo que foi Vieira no passado. Já disse também que há uma crise de liderança por causa de Rui Costa. Como é que pretende resolver que foi aprofundada pelo mandato de Rui Costa. Eu não consigo responsabilizar. Eu não responsabilizo Rui Costa por tudo. Rui Costa teve uma direção com ele. Rui Costa falhou em 3 aspectos fundamentais do Benfica. Desportivamente, uma liga, 2 supertaças, uma taça da liga. Não é condizente com a história do Benfica. Não é condizente com a exigência do Benfica. Os sócios querem muito mais. Zé Calado, Luís Filipe Vieira vem para dividir, João Noronha Lopes para iludir e Rui Costa está a desiludir, é o que diz João Diogo Manteigas. Achas que é isso? Mariana, eu não vou fazer sequer um comentário em relação a estas palavras do João Diogo Manteigas. Isto é um período eleitoral e obviamente cada um joga com as armas que tem ao seu dispor e neste caso foram as palavras. Deixa-me dizer-te que ainda há pouco ouvi algumas declarações que eu acho que são incorretas. Primeiro dizer que aquilo que se passou na Assembleia Geral foi gravíssimo e que todos os sócios têm direito a falar e não deixaram Luís Filipe Vieira falar e houve um tumulto e vi alguns candidatos à presidência do Benfica a tentarem acalmar e vi o atual presidente estar sentado e não tentou acalmar a situação. Essa é a primeira. E vi outros de pé tentarem acalmar a situação. Mas sobre a entrevista de Rui Costa já vamos voltar a falar. Pronto. Agora... Depois, em relação às palavras do João Diogo Manteigas, não vou preferir, porque, obviamente, o João Diogo Manteigas já provou que é uma das pessoas que joga muito bem com as palavras, tem a sua opinião em relação às outras candidaturas. Eu não estou a representar nenhuma candidatura, eu estou-me a representar a mim próprio e, acima de tudo, as ideias que eu tenho em relação ao Benfica. Mas, por exemplo, em relação à divisão que fazem de uma suposta ala e supostos candidatos mais virados para o futuro e outros mais para o passado, reveste nessa ideia ou não? Não, eu não me revejo nessa ideia. Eu revejo-me, para mim, esta história do passado, do futuro, as ideias têm que ser expostas e são essas ideias que me interessam. Em relação àquilo que é o passado e o futuro, gosto muito de jogar com estas palavras do passado e o futuro, mas na realidade eu não me revejo muito neste tipo de discursos. Dizer-te outra coisa, eu tive a oportunidade também de jogar 6 anos com o Nuno Gomes, ainda há pouco ouvi aqui o nome do Nuno Gomes, e dizer a pessoas que não estão informadas que o Nuno Gomes trabalhou no Benfica até 2017, creio eu, e saiu porque quis sair. Ninguém o despediu. Eu tive o privilégio de ser uma pessoa que sempre fui amigo do Nuno. Na altura, cheguei a falar até com Luís Filipe Vieira e cheguei a perguntar o que é que se tinha passado, porque obviamente o Nuno sempre foi uma pessoa que eu estimei muito. O Luís Filipe Vieira falou-me as melhores coisas de Nuno Gomes e que tinha tido um comportamento com o Benfica exemplar e que tinha N milhões para receber do seu contrato e nem sequer se propôs a receber e disse: Presidente, esteja à sua vontade, se achar que tem que pagar ou quando deve pagar, pague, senão não há problema nenhum, eu vou-me embora, acho que tenho que seguir outros projetos e foi isso que aconteceu. O Nuno saiu, não foi despedido. Em relação àquilo que estão... Quem falou fui eu, deixa-me só fazer o barato. E era essa a minha convicção. Mas ainda bem que esclareceu. Em relação a colocarem, porque dizem que há campanhas sujas, mas depois estão a colocar, entre aspas, como se o Nuno tivesse ou fizesse parte da empresa do irmão de representação. Nuno Gomes, enquanto esteve no Benfica, nunca foi sócio nem fez parte da empresa de representação do irmão. Só fez parte em 2020 e aí sim é que fez parte da empresa de representação do irmão, quando já tinha saído do Benfica. E outra coisa, todos os negócios, e isto, quem esteve no Benfica na altura, e era Luís Filipe Vieira, todos os negócios que foram feitos no Seixal, nessa altura, e todos os negócios que foram feitos no Benfica, foi sobre a liderança de Luís Filipe Vieira, não foi nenhum negócio feito sobre a empresa do irmão do Nuno Gomes. Otávio, e em relação a João Diogo Manteigas e a forma como define cada uma das campanhas, há algum fundo que identifica-se com alguma daquelas descrições, Otávio? Não, de maneira nenhuma. Ele tenta caracterizar os outros concorrentes. Nós tivemos aqui o Diogo connosco, numa conversa muito interessante. Efetivamente percebeu-se que ele não, como é que é dizer, é alguém que é benfiquista, vive o Benfica com grande intensidade, mas que, ao ter ele não reconhece, com essas qualificações, ele não reconhece nada de bom, nada de futuro nos outros concorrentes. Eu penso que isto é uma maneira de estar que não faz qualquer tipo de sentido.
É óbvio que todos eles candidatos têm as suas qualificações, têm as suas qualidades, têm as suas ambições, têm os seus projetos, são os benfiquistas que vão decidir. Agora, ele não pode, não deve desqualificar como o faz, ou atribuir um significado a qualquer candidatura. Penso que não é assim que se ganha qualquer tipo de eleições. Não é desvalorizando, não é reduzindo, se calhar, a uma simples palavra aquilo que será, naturalmente, a imagem que ele tem de cada um. Na minha opinião, uma eleição como a do Benfica tem que ser tratada com grande dignidade, com discursos positivos, e penso que o Rui hoje baixou o tom da conflitualidade e daquilo que da comunicação suja que no período algum tem vindo a ser feito. Isso não dignifica o Benfica, não dignifica os candidatos, e penso que o Rui hoje baixou o tom, tentou baixar o tom, evitando a conflitualidade. Mas Otávio, houve uma pessoa que fazia parte da direção que atacou e fez um ataque pessoal gravíssimo ao João Noronha Lopes. Fernando Tavares. E não foi recriminado por isso. Mas e já se disse também que havia candidatos que preferiam que o Benfica perdesse. Ou seja, eu acho que isso são ataques pessoais. Faz parte do passado. E o Rui hoje tentou baixar o tom da conflitualidade. Mas só uma coisa, tu tens dúvidas que todos os candidatos, não é só um, e nem é no Benfica, também é no Porto, no Sport, todos os candidatos, quando há eleições, que não querem que a equipa perca. Isso não é ser de um clube. Mas é verdade. Desculpa. Lá estou eu. Isso não é ser de um clube. Desculpa lá. Lá vou eu entrar, é sempre a mesma coisa. Eu tenho um azar de dizer a verdade. Tenho um azar. A verdade é esta: os candidatos. Como é que o Noronha pode ganhar? Como é que o Manteigas pode ganhar? Se o Rui Costa tiver azar. Achas então que neste momento, por exemplo, os outros candidatos não têm hipótese de ganhar as eleições, tendo em conta que os resultados de Rui Costa poderiam ter sido... É verdade que o Benfica não está em primeiro, mas, por exemplo, a questão do clássico acabou por... Uma vergonha. O clássico foi uma vergonha. Acabou por não contar contra Rui Costa, digamos assim. Sim, mas o clássico foi uma vergonha. Eu nunca vi um Benfica jogar tão servilmente num estádio como o Futebol Clube do Porto, a 4 pontos de Futebol Clube do Porto. Se entrasse aquele penalti que devia ter existido e não existiu, que aí os mentideiros todos já estão todos organizados e feitos para isso, mas isso não interessa, isso é água já de outro rio. O problema para mim, número 1, é que o Rui Costa não está com... Os resultados esportivos são muito maus. As exibições do Benfica são horríveis. O último jogo do Benfica, com o Mourinho, ele próprio o diz, é horrível. O Benfica consegue um empate no Porto da maneira mais triste que algum benfiquista pode ter. Jogou todo o tempo a defender quando tinha que ganhar. Se o Porto ganha aquele jogo, fica a 7 pontos com uma exibição miserável do Benfica. Mas o teu treinador também não quis ganhar. O Porto quis ganhar porque jogou sempre. Não, o teu treinador não quis ganhar com as substituições que fez. Sobre o clássico já mas há uma coisa que eu te vou dizer. É verdade ou mentira? Tu concordas? Eu falei aqui. Temos pouco tempo. É verdade. Nos outros 20 minutos ele também não habilitou o que poderia ter habilitado. Mas nós aqui, peço desculpa, Mariana, mas é para te dizer que o Rui Costa, neste momento, os resultados não são bons para o Rui Costa. Foi buscar o Mourinho, mas o Mourinho ainda não fez nada. Esta é que é a realidade. O Mourinho ainda não fez nada no Benfica. Os resultados vão ter realmente um papel nas eleições do Benfica, e sobre essas eleições, João Diogo Manteigas, Ricardo, continua a estar confiante de que não pode ganhar, e se não ganhar vai à segunda volta. Qual é que é a tua previsão em relação a isso? Não sei, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Eu acho que ele não vai passar. Acho que há aqui 3 nomes que poderão discutir, que é o Rui Costa, o Luís Filipe Vieira e o João Noronha Lopes. Mas o João Diogo Manteigas qualificou cada um dos outros candidatos. Ele falou em unir. Ora, ele, se quisesse unir, tinha manifestado essa intenção na Assembleia Geral do Benfica. Quando alguém o aborda, como denunciou aqui o Martim Meyer, denunciou que ia falar com ele para se retirarem da sala quando o Luís Filipe Vieira fosse falar. E permite-me, só para acabar, quando falou aqui de Luís Filipe Vieira. Sim. O Rui Costa disse mais uma vez, e acho que é um erro crasso dele, vir falar nos 3 anos em que se ganhou uma supertaça. Mas o Rui Costa estava lá.
O Rui Costa pode internamente ter criticado, pode ter criticado internamente o Luís Filipe Vieira porque não servia naquele modelo de gestão. Mas, bolas, estar do Benfica implica muitas das vezes romper, e romper era ter saído e não saiu. Ainda vamos falar também sobre o treinador do Sporting, que diz que não pode exigir mais à equipa, apesar de o Sporting só ter vencido o Paços de Ferreira no prolongamento na Taça de Portugal. O treinador ficou satisfeito com a exibição da equipa, frente a um adversário que considerou que se bateu bem, Otávio, e esta declaração acontece depois de um jogo do Benfica, em que o treinador, apesar da vitória também, disse claramente que não ficou contente. Neste caso, Rui Borges, apesar das dificuldades que o Sporting sentiu, acha que não pode exigir mais à equipa. Devia ter exigido mais à equipa com este discurso, ou concorda com o que disse o treinador do Sporting, Otávio? Eu não concordo com os dois. Porque, efetivamente, há uma coisa que é real. O Benfica nada fez no jogo. A acusação que pode ser feita no jogo que poderia, efetivamente, aproximar o Benfica do Futebol Clube do Porto. O Benfica não fez nada. O Mourinho confessou que aquilo era uma maravilha e, a partir dali, com o resultado de um empate, agarrou naquilo para, em termos de comunicação, porque foi mestre nisso, e está muito bem, abrir logo as portas para continuar candidato ao título, mais do que nunca, mais do que aquilo que ele achou. Não digo ao só para dizer uma coisa, sim. É lamentável, é triste, que efetivamente tivesse ficado provado naquele jogo a necessidade do VAR, porque efetivamente aquele golo do Paços de Ferreira, há uma falta antes e depois há um offside descarado e o árbitro não marcou nada. Atenção, aqui o Sporting tem que ter atenção, e isto é verdade, os VARs vieram e aqui não havia VAR e a arbitragem foi aquilo que foi. Não fala sobre a arbitragem, mas muito rapidamente também parece satisfeito com a exibição da equipa. Tinha motivos para estar? Não, porque o Sporting não esteve bem, o Sporting esteve sempre atrás no jogo. E a mim o que me parece, e vou dizer isto sinceramente, a mim o que me parece é que mesmo a nível interno, eu acho que há pessoas dentro do Sporting que estão à espera que haja algum deslize para que este treinador saia. É a impressão que me dá. Dentro do Sporting. Eu disse isso do Benfica. E tu ficaste um bocado zangado. É uma realidade. É uma realidade. Essa tese é interessante. Tivemos um pouco menos tempo para essa tese é interessante. Conversar. Essa tese é interessante e está a passar. Obrigada a si por nos ter acompanhado. Boa noite. Este programa foi patrocinado por